A mãe entrou pela janela do quarto como sempre entrava na mansão dos Monteiro, com luz dourada, ar-condicionado regulado na temperatura exata de 22 graus e o silêncio pesado de quem tem dinheiro suficiente para afastar qualquer barulho indesejado. Isabela estava sentada à beira da cama, os pés descalços no mármore frio, esperando que a tontura passasse antes de se levantar. Já fazia 3 semanas que era assim: acordar, esperar, respirar devagar, convencer o próprio corpo de que estava bem. Ela tinha 31 anos e se sentia como se tivesse 60. O espelho da penteadeira devolvia uma imagem que ela mal reconhecia. Olheiras fundas, pele sem brilho, o contorno do rosto mais afinado do que devia. Ela havia perdido 4 quilos em 3 semanas sem tentar. O médico que a consultara no mês anterior dissera que eram os níveis de ferro, que o organismo estava sob estresse, que as vitaminas receitadas resolveriam. As vitaminas que Dona Cecília, sua sogra, gentilmente se oferecera para buscar na farmácia. As vitaminas que chegavam todas as manhãs na bandeja de prata, ao lado da xícara de chá de camomila, trazidas pelas mãos da mulher que sorria para ela com uma expressão que Isabela ainda não conseguia decifrar completamente se era carinho ou se era algo que se parecia muito com carinho, mas não era. Ela ouvia aos passos no corredor antes de ver a maçaneta girar. Dona Cecília Monteiro entrou, depositou a bandeja na mesinha lateral e voltou os olhos escuros para Isabela com aquela expressão que misturava solicitude com avaliação. Você está tomando seus remédios direitinho, não tá, minha filha? A voz era suave, quase maternal, e era exatamente essa suavidade que às vezes fazia Isabela se sentir paranoica por não confiar nela completamente. Estou sim, Dona Cecília, obrigada. Isabela pegou o copo d'água que a sogra já havia colocado ao lado do frasco e abriu a tampa. 2 comprimidos brancos alongados, sem inscrição visível, a mesma coisa de sempre. Ela os colocou na língua e bebeu. Dona Cecília ficou parada, observando, até que a água descesse. Só então a mulher soltou um sorriso e disse que o café da manhã estaria pronto em 20 minutos. Que Rafael já havia saído cedo para uma reunião no centro, mas havia deixado um bilhete na cozinha e que a massagista chegaria às 10 para ajudar com as dores nas costas que Isabela mencionara na semana anterior. Era tudo muito atencioso, era tudo muito perfeito. Era tudo que fazia Isabela se sentir ao mesmo tempo cuidada e sufocada, e ela nunca conseguia separar um sentimento do outro sem se sentir ingrata. Quando a sogra saiu e fechou a porta com o mesmo cuidado silencioso com que havia entrado, Isabela ficou... E ainda assim havia algo que Isabela não conseguia nomear, uma inquietação que morava entre as costelas e não deixava ela respirar fundo, e que ela havia aprendido a chamar de ansiedade, porque era mais simples do que admitir que não confiava na mulher que morava na mesma casa que ela. Rafael Monteiro tinha 34 anos, era presidente executivo do Grupo Monteiro, conglomerado de logística, imóveis e agronegócio que seu pai havia fundado e que ele havia expandido em quase 200% nos últimos 8 anos, e tinha o hábito inconveniente de sair de casa antes das 6 da manhã sem avisar. Eles haviam se casado 18 meses atrás, numa cerimônia que Dona Cecília havia organizado com precisão cirúrgica e que Isabela havia atravessado com um sorriso correto no rosto, achando que aquele era o começo de uma vida nova. O que ela não havia calculado era que casamento com Rafael significava também casamento com a mansão, com os funcionários que respondiam primeiro à sogra e depois a ela, com os jantares de negócios onde ela precisava se vestir de uma forma específica e falar de assuntos específicos, e nunca parecer menos do que o que se esperava de uma Monteiro. Ela havia tentado, Deus sabia que havia tentado. O bilhete de Rafael na cozinha dizia: reunião até o meio-dia, almoço com Ferreira, jantar em casa, R. Sem carinho, sem perguntas sobre como ela havia dormido, sem nada que um estranho não pudesse ter escrito. Isabela dobrou o papel e o colocou no bolso do roupão com um cuidado que ela mesma não sabia explicar, como se descartar o bilhete fosse admitir algo que ela ainda não estava pronta para admitir. Ela se serviu de café, ficou de pé diante da janela panorâmica que dava para o jardim imaculado e observou o jardineiro podando as roseiras com tesouras que pareciam valiosíssimas. Tudo na propriedade dos Monteiro era assim, funcional, caro e sem uma única imperfeição visível a olho nu. Era o tipo de lugar que fazia você se sentir privilegiado por estar ali e ao mesmo tempo constantemente consciente de que qualquer erro seria notado. A tontura voltou às 10h30, enquanto Isabela ainda estava na massagem. Veio como sempre vinha. Primeiro uma leveza estranha atrás dos olhos, depois o chão parecendo inclinar alguns graus, depois a necessidade urgente de deitar. A massagista, uma moça chamada Patrícia, eficiente e discreta, parou imediatamente e perguntou se devia chamar alguém. Não precisa, Isabela disse, já deitada de costas na maca, os olhos fechados. Mas Isabela sentiu a hesitação da moça antes de ela pegar a toalha e aguardar em silêncio. O Dr. Henrique Salles era o médico que Dona Cecília havia indicado, um homem de 50 anos com consultório na Avenida Paulista e uma paciência profissional que nunca parecia se esgotar.
Isabela o havia visitado 3 vezes nos últimos 2 meses. Ele havia pedido exames de sangue, havia analisado os resultados, havia dito que os níveis estavam abaixo do esperado, mas dentro de uma margem que as vitaminas deveriam corrigir, e havia pedido que ela voltasse em 6 semanas. Ela havia perguntado se não seria o caso de fazer um painel mais completo, exames mais específicos, talvez uma consulta com um cardiologista dado o coração acelerado. Ele havia dito que não havia necessidade por enquanto, que era melhor esperar os resultados das vitaminas. Ela havia aceitado porque era o médico, porque Dona Cecília havia dito que era o melhor da cidade, porque questionar parecia ingratidão. Ela havia aceitado e havia continuado tomando os comprimidos brancos sem inscrição toda manhã. Naquela tarde, enquanto descansava no quarto após a massagem interrompida, Isabela ficou olhando para o teto e pensando em coisas que havia parado de pensar fazia algum tempo. Pensou na mãe que havia morrido quando ela tinha 19 anos de um problema cardíaco que aparecera do nada. Pensou no que a mãe havia dito nos últimos dias, frases soltas, febris, que Isabela havia descartado na época como confusão do medicamento. Seu pai não era quem eu disse que era. Essa frase em particular ficara guardada num canto da memória que Isabela raramente visitava. Não porque não quisesse saber a verdade, mas porque havia coisas para as quais você precisa estar pronta antes de procurar. Ela sempre havia achado que um dia estaria pronta. Enquanto isso, havia construído uma vida com o que tinha. Um sobrenome materno, uma formação em comunicação, um emprego numa agência de publicidade que havia deixado ao se casar, e agora este quarto enorme numa mansão de outro clã que também não parecia completamente seu. Foi às 6h40 da tarde que Fernanda Luz entrou na mansão pela porta de serviço, como sempre fazia. Fernanda tinha 26 anos, cabelos crespos presos no alto e o jeito eficiente, e um pouco sério de quem aprendeu cedo que discrição era parte do trabalho. Ela era enfermeira, contratada 3 meses atrás para acompanhar Isabela nos episódios de tontura mais severos e auxiliar na administração dos medicamentos, outra sugestão de Dona ou outra gentileza que Isabela havia aceitado sem questionar muito. Fernanda era boa no que fazia. Checava a pressão, monitorava a frequência cardíaca, anotava tudo num caderninho que só ela lia e tinha o cuidado de nunca opinar sobre o que observava a menos que fosse diretamente perguntada. Isabela gostava dela. Havia algo na moça que parecia genuíno num lugar onde genuíno era escasso. Naquela noite, Fernanda deveria ter saído às 8. Às 8h15 ainda estava na copa, reorganizando a bolsa e procurando as chaves que havia deixado em algum bolso errado, quando ouviu passos no corredor que levava ao escritório particular de Dona Cecília, o único cômodo da mansão que permanecia trancado mesmo durante o dia. Fernanda não prestaria atenção se não fosse o som específico que se seguiu. Não era a fechadura girando para... Alguém havia entrado naquele escritório e trancado a porta. Às 8h15 da noite, quando todos os funcionários já deveriam estar nos quartos dos fundos ou em casa. Fernanda ficou parada, as chaves na mão, calculando se havia alguma razão sensata para estar bisbilhotando o que não era da sua conta. Chegou à conclusão de que não havia. Então foi embora ou tentou ir. O problema foi o caminho até a saída de serviço. Para chegar lá, ela precisava passar pelo corredor lateral, e o corredor lateral tinha uma janela pequena, sem cortina, que dava para o jardim de inverno, e o jardim de inverno ficava adjacente ao escritório de Dona Cecília. Fernanda não planejou olhar, mas a luz estava acesa lá dentro, e a janela do escritório estava entreaberta. E quando você passa por um lugar iluminado num corredor escuro, os olhos vão automaticamente... Dona Cecília estava de costas para a janela, inclinada sobre a mesa de trabalho, com 2 frascos na frente. Um frasco branco idêntico ao que Isabela recebia todas as manhãs. E outro frasco, menor com etiqueta diferente, que a mulher estava segurando com uma atenção cuidadosa demais para ser rotineira. Fernanda viu Dona Cecília abrir o frasco branco, viu a mulher retirar alguns comprimidos, viu a mulher pegar comprimidos do outro frasco menores, de cor levemente diferente e colocá-los no frasco branco com um conta-gotas de precisão, como quem... Fernanda ficou parada no corredor escuro por um tempo que não conseguiu medir. O coração batia rápido. As chaves na mão pareciam pesar mais do que deveriam. Ela pensou em várias coisas ao mesmo tempo, que talvez houvesse uma explicação, que não era da sua conta, que ela precisava deste emprego. Era que Isabela havia desmaiado 3 semanas atrás e o médico havia dito que era estresse, que comprimidos trocados num frasco de vitaminas não... Ela pensou em tudo isso e saiu pela porta de serviço sem fazer barulho, desceu a rua com passos rápidos até o ponto de ônibus e ficou sentada no banco de plástico por 20 minutos sem conseguir pegar o celular para fazer o que sabia que deveria fazer.
Rafael chegou em casa às 8h50, cansado da maneira específica de quem passou o dia tomando decisões que custam dinheiro demais para serem tomadas de qualquer jeito. Ele jogou o paletó no banco do corredor, um gesto que a governanta recolheria silenciosamente em algum momento da noite, e foi direto à cozinha buscar água. Sua mãe estava na sala de jantar, lendo algo no tablet com os óculos no nariz, e levantou os olhos quando ele... Ela teve outro episódio hoje de manhã. A voz de Dona Cecília era neutra e informativa, do tipo que comunica preocupação sem parecê-la. Rafael parou. Grave? Não, passou rápido. Mas você deveria conversar com ela sobre reduzir a agenda. A moça se esgota fácil. Ele assentiu, bebeu a água, subiu as escadas. O quarto estava parcialmente escuro quando ele entrou. Isabela estava acordada, ele sabia pelo jeito que ela respirava, diferente do ritmo de quem dorme, mas ficou de costas, e ele não insistiu. Rafael ficou parado por um instante no meio do quarto, olhando para a silhueta da mulher que havia se casado com ele 18 meses atrás com um sorriso que parecia genuíno, e tentou identificar o momento exato em que as coisas haviam começado a escorregar. Não conseguiu. Era difícil fixar um ponto quando o deslizamento é lento, gradual, feito de pequenas ausências e pequenos silêncios que vão se acumulando, até que um dia você percebe que está de pé no mesmo quarto que outra pessoa e não sabe o que dizer. Ele foi ao banheiro, tomou banho, voltou para a cama e deitou sem acender a luz. Tudo bem? Ele disse, para o teto. Tudo. Isabela disse, para a parede. Nenhum dos dois. Às 11 da noite, quando a respiração de Rafael finalmente ficou pesada e irregular, Isabela se virou na cama devagar e ficou olhando para o perfil do marido na penumbra. Ele tinha um rosto que ela havia achado bonito antes de aprender que beleza não significa nada sem acesso. Mandíbula forte, cílios compridos para um homem. Uma linha entre as sobrancelhas que só aparecia quando ele estava resolvendo problemas e que havia aparecido com tanta frequência nas últimas semanas que ela começava a achar que era permanente. Ela não sabia o que Rafael sentia por ela. Tinha dias em que ele a olhava de um jeito que parecia muito com amor e dias em que ela mal existia para ele. E aí ela havia parado de tentar decifrar qual dos dois era o real, porque tentando decifrar isso, havia perdido muita energia que não tinha mais. O que ela sabia era que ele confiava na mãe de um jeito que não era discussão, era dogma, e que qualquer coisa que viesse ameaçar Dona Cecília seria primeiro desacreditada antes de ser ouvida. Ela ficou pensando nisso até a meia-noite. Ficou pensando na tontura que não passava, nos comprimidos sem inscrição, no médico que sempre achava que era cedo demais para fazer exames mais completos. Ficou pensando nas palavras da mãe que havia guardado num canto da memória há 12 anos. Seu pai não era quem eu disse que era. E por que agora, depois de 12 anos, essa frase vinha com mais frequência? Ela não tinha resposta. Tinha apenas a sensação a mesma que morava entre as costelas e que ela havia aprendido a ignorar de que algo dentro daquela casa estava podre e de que ela havia estado comendo do fruto há 18 meses sem saber. No dia seguinte, às 7 da manhã, Fernanda Luz chegou à mansão 30 minutos mais cedo do que o horário combinado. Ela havia passado a noite sem dormir, tomado 2 decisões e descartado outras. Ela não tinha certeza do que havia visto, mas tinha certeza de que não conseguiria continuar trabalhando ali sem saber. E que Isabela, sozinha dentro daquela mansão perfeita, não tinha como saber o que não sabia. A bandeja de prata chegaria em 20 minutos. O frasco branco estaria nela, do jeito que estava sempre. E Fernanda precisava de uma amostra dos comprimidos antes que amanhã avançasse demais para fazer qualquer coisa. Ela estava no lugar certo quando a governanta entrou na cozinha para preparar a bandeja. Ficou de costas, fingindo verificar os registros do dia anterior no caderninho, e esperou. Quando a governanta saiu com a bandeja montada para buscar o frasco de vitaminas no escritório de Dona Cecília, confirmar composição. Data hoje.
Lá em cima, no quarto do casal Monteiro, Isabela acordou com o coração acelerado mais uma vez. Ficou deitada, esperando que passasse, olhando para a janela pela qual a luz dourada entrava com a pontualidade de quem nunca precisou se preocupar com nada. Pensou que estava cansada. Pensou que estava com medo sem saber de quê. Pensou que havia algo errado e que não sabia como provar, nem para quem, nem se teria forças suficientes quando chegasse a hora. A maçaneta girou. Dona Cecília entrou com a bandeja. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Isabela sorriu. Bem, sim. Obrigada. E pegou os comprimidos. E os engoliu. E não viu Fernanda Luz, 3 andares abaixo, guardar o caderninho na bolsa com uma determinação que ainda não tinha nome, mas que naquele momento era a única coisa dentro daquela mansão que estava do lado de Isabela. A demissão de Fernanda Luz aconteceu numa quinta-feira, às 2 da tarde, com a eficiência fria de quem já havia praticado a cena mentalmente antes de executá-la. Dona Cecília recebeu no escritório o mesmo escritório de janela entreaberta, agora com as cortinas. Mas preferimos quitar-no integralmente agora. Você pode retirar seus pertences hoje. A voz era a mesma de sempre, suave, precisa, sem fissurar em nenhum ponto. Fernanda pegou o envelope sem abri-lo, olhou para a mulher sentada do outro lado da mesa e calculou, naquele segundo, o que era possível dizer e o que não era. Chegou à conclusão de que nada era possível ainda não ali, não naquele momento, não sem o que ainda precisava confirmar. Entendido, ela disse, e saiu. Isabela soube da demissão pela governanta, que mencionou de passagem enquanto reorganizava o armário do corredor. A enfermeira foi dispensada esta manhã. Dona Cecília disse que a senhora já está bem o suficiente para não precisar de acompanhamento diário. Isabela ficou parada com uma toalha dobrada na mão e sentiu alguma coisa escorregar dentro do peito, não exatamente surpresa, mas a confirmação de uma suspeita que ela havia gostado da seriedade da moça, do jeito que ela notava tudo, da forma como nunca fingia que os episódios de tontura eram menores do que eram. E agora Fernanda havia desaparecido da casa com a mesma silenciosidade assim que havia esquecido, e saiu do corredor antes que o rosto entregasse o que estava sentindo. Ela foi direto ao quarto e ficou sentada na beira da cama por um longo tempo. Tentou ligar para Fernanda, o número caiu na caixa postal. Enviou uma mensagem. Soube que você saiu. Tudo bem? Mensagem foi entregue, mas não respondida. Isabela ficou olhando para a tela do celular até a luz apagar sozinha. Então ficou olhando pro nada por mais alguns minutos, enquanto o quarto respirava ao redor dela com aquele silêncio caro e sufocante que ela havia aprendido a odiar sem conseguir dizer isso em voz alta para ninguém. Ela virou o frasco, procurou alguma informação adicional, algum código de lote, algum número de registro. Não havia nada além do que sempre havia estado ali. Ela o recolocou na mesinha com cuidado, como se barulho pudesse mudar alguma coisa, notado. E então abriu o computador e começou a pesquisar o que comprimidos sem inscrição poderiam significar. E descobriu que medicamentos manipulados frequentemente não tinham inscrição, o que era completamente normal, que ela estava procurando confirmação de algo que talvez não existisse, que talvez fosse ansiedade, que talvez fosse ela sendo difícil, desconfiada e ingrata mais uma vez. Fechou o computador, abriu de novo, pesquisou o nome da farmácia de manipulação que constava na etiqueta, encontrou o endereço, as avaliações, o telefone, ficou olhando para o número por 3 minutos antes de fechar. Rafael Monteiro não era um homem que prestava atenção em coisas pequenas. Era uma característica que o havia servido bem nos negócios, a capacidade de filtrar ruído, de ignorar o acessório e manter o foco no que movia números e que o havia servido mal em tudo mais, embora ele raramente fizesse essa distinção. Naquela semana, as coisas pequenas que ele havia ignorado eram o jeito que Isabela pausara quando a governanta mencionou a enfermeira no jantar de quarta,
A forma como ela havia cortado o peixe no prato sem comer, movendo os pedaços de um lado para o outro com uma metodicidade que não era apetite, e a pergunta que ela havia feito, de passagem, quase sem entonação. Você sabia que a Fernanda ia sair? O qual ele havia respondido. Minha mãe mencionou que não era mais necessário, sem perceber que essa resposta fechava uma porta que Isabela havia aberto com cuidado. O que Rafael percebeu naquela semana foi o relatório do terceiro trimestre, que chegou com projeções menores do que o esperado no setor de logística, a negociação com a família Ferreira, que estava emperrada por causa de uma cláusula de exclusão. O tio Dário era um homem de 60 anos que havia ficado à margem do Grupo Monteiro após a morte do fundador, mantido com uma participação acionária pequena o suficiente para não dar trabalho e grande o suficiente para não criar ressentimento oficial. Naquela ligação específica, o tio disse algo que Rafael guardou sem saber bem por quê. Seu pai tinha um jeito de olhar para pessoas que ele amava de verdade. Você tem o mesmo jeito, sabia? Vi você com sua esposa naquela foto do evento do mês passado. Ele ficaria feliz. Rafael havia respondido algo genérico sobre gratidão e encerrado a ligação, mas a frase ficou. Na sexta-feira à noite, a mansão estava quieta quando Isabela desceu as escadas às 11 da noite e, por algum motivo que ela não conseguiu explicar para si mesma, não voltou para o quarto. Em vez disso, foi até o corredor que levava ao escritório de Rafael, não o de Dona Cecília, o dele, que ficava no lado leste da mansão e que ela havia entrado poucas vezes porque ele raramente a convidava e ela raramente pedia. A porta estava destrancada. Ela entrou. O escritório de Rafael cheirava couro e papel, um cheiro que ela havia associado com o pai dele antes mesmo de conhecer o homem, porque Rafael havia mencionado uma vez que o escritório havia sido do pai e que ele havia mantido os móveis originais por razões que ele nunca explicou completamente. Era uma sala grande, sóbria, com estantes do chão ao teto e uma mesa de carvalho no centro que parecia ter memória própria. Isabela acendeu o abajur para não fazer luz demais. Ficou parada por um momento, olhando ao redor, sem saber exatamente o que estava procurando ou talvez sabendo, mas sem coragem de nomear. Foi a estante do canto que a chamou. Havia uma fileira de álbuns de fotografias, o tipo antigo, encadernado, que ninguém mais fazia, e ao lado deles algumas caixas de papelão amareladas com etiquetas escritas à mão em letra que não era de Rafael. Ela puxou um dos álbuns. Fotografias dos anos 80, 90 festas de família, viagens, inaugurações de obras. Rostos que ela não reconhecia na maioria. Devolveu o álbum. Puxou uma das caixas. Dentro havia alguns envelopes fechados com selos que pareciam ser de décadas atrás. E no fundo, embaixo de um envelope maior, uma fotografia avulsa que havia escorregado do lugar original. Isabela pegou e ficou olhando. Era uma fotografia em preto e branco, levemente desbotada nas bordas, que mostrava dois adultos numa varanda que ela não reconhecia. Um homem de meia idade alto, de ombros largos, com uma expressão que misturava autoridade com uma suavidade inesperada, e uma mulher mais jovem ao lado dele, não encostada, mas próximo o suficiente para que a proximidade dissesse algo. A mulher estava de lado, o rosto levemente voltado para a câmera, e tinha cabelos escuros e longos e um jeito de segurar o queixo levantado que Isabela conhecia, que ela havia visto em fotografias, que ela havia visto no espelho. Ela ficou tão parada que esqueceu de respirar por alguns segundos. A mulher na fotografia era a mãe dela. Mais jovem do que Isabela, jamais havia visto em foto, devia ter uns 20 e poucos anos, no máximo. E o homem ao lado dela era alguém que Isabela nunca havia visto antes, mas que havia qualquer coisa nos olhos dele, na linha da mandíbula, em algum detalhe que ela não conseguia fixar, mas que o cérebro reconhecia antes da razão. Ela virou a fotografia. No verso em lápis apagado havia uma data 1991 e duas... Isabela ficou sentada no chão do escritório do marido até a 1 da manhã, com a fotografia na mão, tentando encontrar uma explicação que não fosse a que estava formando sozinha na cabeça. AM. Podia ser qualquer coisa.
A mulher na foto podia se parecer com a mãe dela, por coincidência pessoas se pareciam, isso acontecia. A expressão que ela havia reconhecido podia ser produto do cansaço e do coração acelerado de uma noite. Colocou a caixa na estante, saiu do escritório e subiu as escadas devagar, de mãos na parede, porque a tontura havia voltado enquanto ela estava sentada no chão e os joelhos não estavam completamente confiáveis. Ela deitou na cama sem acordar Rafael. Ficou de olhos abertos no escuro e as iniciais AM giravam atrás dos olhos como se fossem neon. Seu Armando Castelo tinha 68 anos, 42 dos quais havia dedicado ao Grupo Monteiro, primeiro como assistente do fundador, depois como diretor financeiro por 20 anos e atualmente como consultor eméritos, com um cargo que era mais título honorífico do que função operacional, mas que lhe dava acesso às reuniões do conselho e ao respeito silencioso de todos que sabiam o quanto ele havia visto. Era um homem baixo, de cabelos completamente brancos, que usava sempre paletó mesmo nos dias de calor e que tinha o hábito de observar salas inteiras antes de abrir a boca. Rafael respeitava seu Armando da forma como se respeita alguém que sabe mais do que você e tem a gentileza de não provar isso com frequência. O encontro aconteceu por acaso, ou pelo menos era o que pareceu para Isabela, que havia e Dona Cecília, que havia comparecido com um vestido azul marinho que custava mais do que o salário mensal de qualquer funcionário do evento, estava ao lado do filho com aquela postura de quem nunca sai do lugar que considera seu por direito. Isabela foi buscar água no buffet lateral e foi onde encontrou seu Armando, sozinho, com um copo de suco na mão e o olhar de alguém que havia decidido observar a sala em vez de participar dela. Ela o conhecia de vista, havia sido apresentada a ele numa outra ocasião, brevemente, sem que a conversa fosse além de cordialidade. Quando ele a viu, houve um instante rápido, quase imperceptível, em que a expressão do homem mudou. Não foi susto. Foi outra coisa. Reconhecimento, talvez, mas de um tipo que não tinha a ver com ela especificamente, como se ele estivesse vendo algo através dela, ou além dela, ou no lugar dela. Senhora Monteiro, ele disse, inclinando levemente a cabeça. Como vai? Ela disse que bem, que obrigada, que o evento estava bonito. Ele concordou com polidez automática e ficou em silêncio por um momento que deveria ter sido encerrado por ela indo embora, mas que por alguma razão ela não encerrou. Ficou ali com um copo d'água na mão e então perguntou, sem saber de onde vinha a pergunta, só sabendo que estava saindo: "O senhor conheceu o fundador do grupo? O pai do Rafael?" Seu Armando olhou para ela com uma atenção que parecia pesar. "Conheci", ele disse. "Por mais de 20 anos." Pausa. Era um homem de caráter muito específico. O tipo que ama poucas coisas, mas ama com uma consistência que não tem tempo. Isabela sentiu sem saber bem o que fazer com isso. E então seu Armando disse, de um jeito que parecia casual, mas que não era: "A senhora tem os olhos dele, sabia?" O copo d'água quase escorregou da mão de Isabela. Ela o segurou, olhou para o homem. Como assim? A voz saiu menor do que ela pretendia. Seu Armando piscou como se acabasse de perceber que havia dito algo e virou o corpo levemente para o lado, o gesto universal de quem está encerrando. "Foi um prazer, senhora Monteiro. Boa noite." Ele foi embora antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Isabela ficou parada com o copo na mão e o nome ecoando na cabeça: Aristides, as iniciais AM, de repente completando uma sílaba que ela não havia pedido, mas que não conseguia mais desfazer. Aristides Monteiro, fundador, o pai de Rafael. O homem na fotografia em preto e branco com a data de 1991 e as iniciais. Ela foi ao banheiro do hotel, trancou a porta, abriu a torneira e ficou olhando para o próprio rosto no espelho por um tempo que não mediu. Os olhos claros, levemente não os olhos de Isabela. Nunca haviam sido os olhos de Isabela, e ela havia crescido simplesmente achando que havia puxado de algum parente que não conhecia. Ela fechou o arquivo, abriu o aplicativo de pesquisa, digitou Aristides Monteiro fundador, clicou na primeira imagem.
O homem na fotografia de 1991 estava na tela do celular, 20 anos mais velho. Isabela sentou no chão do banheiro do hotel com o celular na mão e ficou assim até alguém bater na porta de fora perguntando se estava tudo bem. Ela não disse nada a Rafael naquela noite. Não disse nada no dia seguinte, nem no outro. Vi uma equação que ela estava montando mentalmente e que precisava de mais variáveis antes de fazer sentido ou antes de explodir de vez. O que ela tinha? Uma fotografia da mãe com o fundador do Grupo Monteiro em 1991. Um comentário de seu Armando que podia ser coincidência ou não. Uma frase da mãe moribunda e olhos claros que não vinham de nenhum parente que ela conhecesse. O que ela não tinha, qualquer prova, qualquer certeza, qualquer ideia do que fazer com a suspeita sem destruir tudo ao redor dela no processo. Havia também o outro problema, o problema que existia antes da fotografia e que não havia desaparecido só porque um problema maior havia chegado. Seu corpo continuava falhando com uma regularidade que o Dr. Henrique Salles continuava chamando de estresse e que ela havia parado de aceitar completamente. Na noite de terça-feira, ela acordou às 4 da manhã com uma dor no peito que durou 8 minutos e que a deixou encharcada em suor mesmo com o ar-condicionado. Ela ficou deitada, controlando a respiração sem acordar Rafael, calculando se era grave o suficiente para o pronto-socorro. Passou. Ela ficou olhando para o teto depois e pensou que havia dois problemas, um no peito e um na cabeça, e que talvez fossem o mesmo problema visto de ângulos diferentes. Na manhã de quarta, ela fez alguma coisa que havia estado postergando por semanas. Abriu o computador, pesquisou clínicas de análise clínica na cidade que não tivessem vínculo com o Dr. Henrique Salles nem com nenhum médico indicado por Dona Cecília e marcou uma consulta particular para a semana seguinte. Pagou com o cartão próprio que tinha em nome dela, não o cartão do casal, e anotou o endereço num papel que dobrou e guardou no fundo da carteira. Então deletou o histórico do navegador, não porque tivesse certeza de que alguém verificaria, mas porque havia aprendido que na mansão dos Monteiro era melhor não deixar rastros de coisas que ainda não havia decidido como explicar. Dona Cecília soube do cartão naquela mesma tarde. Não porque estivesse monitorando as finanças de Isabela tecnicamente, mas havia um sistema de alertas nas contas vinculadas ao patrimônio do casal que ela havia configurado anos atrás com o argumento de segurança financeira. E embora o cartão pessoal de Isabela fosse separado, a transferência que Isabela havia feito da conta conjunta para cobrir o saldo havia gerado uma notificação que chegou ao tablet relevante em termos absolutos e viu a descrição do destinatário. Clínica Laboratorial São Bento. Um laboratório? Não o laboratório do Dr. Salles. Um laboratório que ela não conhecia e não controlava. Dona Cecília colocou o tablet sobre a mesa da sala de estar com cuidado que não condizia com o que estava sentindo. Ficou olhando pela janela para o jardim lá fora por um longo momento. Depois pegou o celular e discou um número que não estava na agenda salva, estava memorizado. A ligação foi atendida no segundo toque. Precisamos conversar, ela disse, com aquela voz que permanecia igual em qualquer circunstância. Hoje? Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois, aconteceu algo? Ainda não, Dona Cecília disse. Mas vai acontecer se você não fizer o que combinamos antes que ela chegue a esse laboratório. Ela encerrou a chamada. Ficou mais um momento olhando para o jardim. Depois foi até o escritório. Abriu a gaveta do fundo, verificou que o segundo frasco ainda estava lá e ficou contando os comprimidos com uma atenção que era quase meditativa, como se os números pudessem confirmar que tudo ainda estava sob controle.
3 andares acima, Isabela estava deitada na cama com o papel dobrado dentro da carteira e o nome da clínica fixado na memória. Ela havia feito a consulta, E do outro lado da cidade, num apartamento pequeno em Pinheiros, Fernanda Luz estava sentada à mesa da cozinha com um caderninho aberto na última página e um comprimido branco dentro de um tubinho plástico transparente que ela havia conseguido antes de ser demitida. Na frente dela estava o endereço de um laboratório toxicológico independente que uma amiga da faculdade havia indicado. Ela havia passado 10 dias calculando o risco. Havia chegado à conclusão de que o risco de não fazer nada era maior. Escreveu uma mensagem para Isabela mais longa do que a que havia enviado antes, cuidadosamente redigida para dizer o suficiente sem dizer tudo, para abrir uma porta sem empurrar ninguém para dentro antes da hora. Enviou, esperou. A mensagem ficou entregue, mas não lida por 40 minutos. Isabela estava dormindo, exausta do jeito que só se fica quando o corpo está sendo consumido por algo que você ainda não sabe nomear. Quando acordou e viu a notificação, leu a mensagem. Fernanda respondeu em 30 segundos com um endereço e um horário, e acrescentou uma última linha que Isabela leu e releu até as palavras ficarem borradas. Não venha de carro da mansão e não diga a ninguém. Rafael chegou em casa naquela noite às 8 e encontrou Isabela na sala, lendo, com uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer como a expressão de quando ela estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo e havia escolhido não falar nenhuma dela. Ele se sentou na poltrona ao lado e ficou um momento em silêncio. Depois, "Você está bem?" Era uma pergunta que ele fazia frequentemente e que havia esvaziado de significado pela repetição. Por quê? Curiosidade, ela disse, e voltou a olhar para o livro. Mas Rafael ficou olhando para ela por mais alguns segundos depois disso, com aquela linha entre as sobrancelhas que aparecia quando ele estava resolvendo problemas. Havia algo diferente, não sabia o quê. Havia aprendido a não insistir quando não sabia o quê. Mas dessa vez, por alguma razão que ele não saberia explicar, a inquietação não passou quando ele subiu para o escritório. Ficou lá baixinha, entre as costelas no mesmo lugar onde Isabela carregava dela fazia semanas, sem que nenhum dos dois soubesse que estavam sentindo variações do mesmo peso. Na sala de estar, Dona Cecília entrou alguns minutos depois que Rafael subiu. Sentou no sofá, pegou o tablet e ficou na mesma sala que a Nora em silêncio por quase 1 hora. Não disse nada. Não perguntou nada. Apenas ficou ali com aquela presença que ocupava o espaço sem precisar de barulho. Às 10, desejou boa noite e subiu para o quarto. Isabela ficou na sala mais 30 minutos, olhando para o livro sem ler e pensando no endereço que Fernanda havia mandado e no horário marcado para a semana seguinte. Depois apagou a luz da sala e subiu as escadas devagar, passando pelo corredor onde o escritório de Dona Cecília ficava à porta, como sempre, trancada. Ela parou por um segundo, só um segundo. Depois continuou andando. A clínica laboratorial São Bento ficava num bairro que Isabela nunca havia frequentado durante os 18 meses de casamento, uma rua tranquila em Santo André, longe o suficiente do centro para que ninguém que conhecesse os Monteiro tivesse razão de estar lá numa terça-feira de manhã.
Ela havia saído da mansão às 8h40, dito à governanta que tinha uma consulta de rotina e pedido um aplicativo de transporte no celular antigo que ainda guardava da época anterior ao casamento e que havia... Fernanda já estava lá quando Isabela chegou sentada numa das cadeiras plásticas da sala de espera, com o caderninho no colo e uma expressão que misturava alívio com uma tensão que não havia sumido completamente. Elas se abraçaram com a awkwardness de duas pessoas que se conhecem bem o suficiente para sentir afeto, mas não o suficiente para saber se afeto é o que a situação pede. Obrigada por vir, Fernanda disse. Obrigada por me... Sentaram lado a lado e Fernanda abriu o caderninho na página marcada. O que ela havia anotado estava em linguagem técnica, abreviações, siglas, um diagrama de setas, mas ela traduziu em voz baixa, enquanto Isabela ouvia sem interromper. O comprimido que Fernanda havia conseguido antes de ser demitida havia passado por análise toxicológica básica num laboratório da USP por intermédio da amiga da faculdade, de forma não oficial, do tipo usado em tratamentos de trombose, que em pacientes saudáveis sem indicação específica produzia, ao longo de semanas de uso contínuo, sintomas de fadiga, tontura, palpitação, alteração de pressão e, em casos de uso prolongado, risco real de evento cardiovascular. Sozinho não mata, Fernanda disse com uma objetividade que custou alguma coisa, mas enfraquece. E se você tivesse alguma condição não diagnosticada, qualquer coisa cardíaca, qualquer predisposição à interação poderia... Isabela ficou ouvindo isso sem mover o rosto. Depois de um momento, há quanto tempo você sabe? Desde a semana passada, Fernanda disse. Levei esse tempo para decidir o que fazer. Desculpa. Não, Isabela disse. Eu entendo. Havia uma calma em Isabela naquele momento que não era ausência de emoção, era emoção demais chegando de uma vez e o organismo optando por 3 meses de sintomas, pelo menos 12 semanas de comprimidos que não eram o que diziam ser. Ela contou mentalmente e o resultado foi um número que não cabia bem dentro do peito. Preciso fazer os exames hoje, ela disse. Tudo que der pra fazer. Painel completo, cardiológico. E outra coisa, pausa, exame de DNA, Fernanda olhou pra ela. Paternidade? Fernanda não perguntou mais nada, tinha o profissionalismo de saber quando perguntas são desnecessárias. Foram ao balcão juntas. Isabela pagou em dinheiro, retirado em caixa eletrônico na véspera, de uma conta que Dona Cecília não monitorava porque não sabia que existia uma conta corrente mantida desde antes, com um saldo pequeno que ela havia preservado por razão nenhuma específica, além de um instinto de que era bom ter alguma coisa que fosse completamente só sua. Os exames de sangue foram colhidos naquela manhã. O cardiológico seria interpretado em 48 horas. O exame de DNA, que exigia uma amostra de referência para comparação, sem a qual era impossível confirmar paternidade, ficou em aberto. Isabela havia chegado à clínica com uma ideia vaga e havia encontrado um obstáculo concreto. Para provar parentesco com Aristides Monteiro, ela precisaria de material genético dele. O fundador estava morto havia 12 anos. Havia amostras preservadas, em teoria, em registros médicos, em arquivos hospitalares, mas acessar esses arquivos... A médica da clínica, uma mulher de 40 anos com um jeito direto de quem já viu muita coisa, disse que havia uma alternativa, parente de primeiro grau com a mesma linha paterna. Isabela pensou. Rafael era filho de Aristides. Rafael era, portanto, o parente de primeiro grau mais acessível. E Rafael era a última pessoa no mundo a quem ela poderia pedir uma amostra de DNA sem explicar por que, pelo menos por enquanto, pelo menos até ter certeza do que estava descobrindo. Ela saiu da clínica às 11h30 com resultados parciais agendados e uma equação que havia ficado mais complexa em vez de mais simples. Fernanda a acompanhou até a esquina. Antes de se separarem, Fernanda disse uma coisa que Isabela levou consigo no carro de volta. O que quer que você decida fazer, faça antes que ela perceba que você está descobrindo. Porque quando ela perceber, e ela vai perceber, não vai esperar. Dona Cecília percebeu na quinta-feira. Não pela clínica, não diretamente. O que ela percebeu foi uma mudança em Isabela que era sutil o suficiente para passar despercebida de qualquer um que não a observasse com a atenção específica que Dona Cecília havia dedicado à nora desde o primeiro dia.
Era uma mudança de postura, de ritmo, de jeito de ocupar o espaço. Isabela havia parado de se encolher. Não dramaticamente, não havia confronto, não havia frieza óbvia, não havia nada que qualquer câmera... Mas havia uma coluna mais reta nas refeições, uma pausa de meio segundo antes de responder perguntas da sogra, onde antes havia resposta imediata, e um jeito de olhar para determinados pontos da casa que não era curiosidade casual, mas parecia mapeamento. Dona Cecília não disse nada, observou, e na sexta-feira à tarde, quando Isabela disse que sairia para encontrar uma amiga para o café e saiu de carro sozinha, coisa que havia feito poucas vezes desde que se mudara para a mansão, Dona Cecília esperou 15 minutos, e então fez a ligação que havia prometido ele não precisar fazer tão cedo. O homem que atendeu era o Dr. Henrique Salles. Ela foi a outro laboratório, Dona Cecília disse sem preâmbulo. Não sei o que pediu ainda. Mas se pediu o que eu acho que pediu, os resultados chegam em 48 horas. O médico do outro lado respirou. O que a senhora quer que eu faça? O que você sempre fez, ela disse. Garantir que o caminho correto seja seguido. Uma pausa longa. E Dona Cecília, Você conhece o valor do que recebe. E conhece o valor do que perderia se eu decidisse contar ao Conselho Regional de Medicina como você gerencia certos prontuários há 3 anos. Não me faça usar isso. Silêncio. Depois, o laboratório. São Bento, em Santo André, ela disse. O nome dela está lá. Descubra o que foi pedido. Ela encerrou a ligação. Ficou parada no corredor do primeiro andar, o celular na mão, olhando para a parede sem ver. Havia uma versão deste momento que ela havia imaginado muitas vezes ao longo dos anos, longe de laboratórios e advogados, e qualquer pessoa que conhecesse o passado seria suficiente. Havia subestimado a moça. Era a primeira vez que admitia isso para si mesma, e o peso da admissão era considerável. Ela foi ao escritório, abriu a gaveta do fundo, pegou o segundo frasco. Ficou olhando para ele por um momento. Então, fez alguma coisa diferente do que havia. O tipo que garante que um resultado de exame chegue atrasado o suficiente para eu resolver o problema antes. Outra pausa, mais longa. Isso não é o que combinamos. Não, ela concordou. Mas é o que é necessário agora. Rafael soube que alguma coisa havia mudado num momento específico e inesperado. No sábado à manhã, quando desceu para o café e encontrou Isabela sentada na varanda com um livro fechado no colo, olhando para o jardim com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Não era tristeza, ele conhecia a tristeza dela, o jeito que ela ficava quieta e um pouco mais curvada. Não era raiva, era alguma coisa que parecia determinação, mas com uma textura diferente. Como determinação que custou alguma coisa chegar até ali. Ele se serviu. Rafael ficou parado com a xícara na mão. Algumas? Por quê? Estava pensando nele e ela disse. Em como era. Seu Armando falou uma coisa no evento que ficou na minha cabeça. O que ele disse? Ela virou o rosto para ele pela primeira vez desde que ele havia chegado. Havia algo nos olhos dela, um cálculo, uma avaliação que ele não soube nomear, mas que fez a linha entre as sobrancelhas aparecer antes mesmo de ele entender por quê. Que eu tenho os olhos do seu pai, ela disse. Sem inflexão adicional, deixando a frase pousar no espaço entre eles como um objeto que os dois podiam ver, mas apenas um sabia o peso. Rafael ficou olhando para ela. Depois soltou uma risada breve, o tipo reflexo, o tipo que compra tempo para o cérebro processar. Seu Armando é um sentimental. Ele viu meu pai em tudo por anos depois que ele morreu. Isabela disse. E voltou os olhos para o jardim. Rafael ficou com a xícara na mão e a inquietação de volta entre as costelas maior, agora mais específica, com uma forma que ele não conseguia identificar ainda, mas que tinha a sensação desconfortável de coisa que ele deveria ter investigado antes de chegar onde havia chegado. Ele não disse mais nada. Bebeu café, subiu para trabalhar. Mas às 10 da manhã, parou no meio de um relatório, fechou o computador, foi até o escritório do pai, verificou a caixa inteira, verificou as caixas ao redor, verificou o chão, a estante. A fotografia que havia estado lá, havia anos, uma fotografia específica que ele havia visto algumas vezes sem dar importância, a que mostrava o pai numa varanda com uma mulher jovem que ele nunca havia conseguido identificar, não estava mais lá.
Rafael ficou de pé no meio do escritório com uma suspeita que não tinha forma ainda, apenas contorno. Depois foi falar com Isabela, mas ela havia saído. A governanta disse que havia saído a pé, sem carro. Isabela foi ao único lugar que lhe ocorreu ir, a biblioteca pública do bairro mais próximo que tinha acesso a arquivos digitais de jornais antigos. Sentou numa das estações de computador, pediu emprestado o cartão de visitante e começou a pesquisar. Aristides Monteiro, 1990, 1991, 1992. Os resultados vieram aos poucos: artigos de negócios, anúncios de inaugurações, uma entrevista de 1990, havia se casado com Cecília Ferraz em 1985, 2 anos antes da fundação. Portanto, Dona Cecília havia estado presente desde o início. Tinha um filho, Rafael havia nascido em 1991. A fotografia da mãe com Aristides tinha a data de 1991. Isabela ficou olhando para a tela por um momento, então pesquisou. Helena Carvalho, São Paulo. Não havia nada relevante, o nome da mãe era comum demais, a vida dela havia sido pequena demais para registros públicos. Tentou Helena Carvalho, Grupo Monteiro. Nada. Tentou Aristides Monteiro, herdeiro, testamento. E então encontrou algo pequeno. Enterrado no arquivo digital de um jornal de circulação regional de 2014, uma nota de 3 parágrafos no último parágrafo que o testamento havia sido depositado em cartório sob cláusula de sigilo a ser revelada mediante condições. Ela ficou olhando para essa frase por um tempo longo. Condição específica estabelecida pelo testador. Aristides havia morrido em 2014. O testamento havia sido depositado em 2014 com uma cláusula de sigilo. Em 2014, Isabela tinha 23 anos, vivia num apartamento pequeno em Campinas, trabalhava numa agência de publicidade e não sabia nada sobre os Monteiro. 5 anos depois, havia sido apresentada a Rafael numa conferência corporativa. 3 meses depois, 6 meses depois, tinham se casado. Havia sido tudo muito rápido, ela havia achado que era porque havia alguma coisa real entre eles, e talvez houvesse, ela não sabia mais, mas havia também outra coisa que ela estava vendo agora com uma clareza que doía. Rafael havia se casado com ela em 2020, e Dona Cecília havia estado presente em cada etapa do relacionamento, desde a primeira vez em que Rafael desde o começo, desde antes do começo. Isabela fechou as abas do navegador, devolveu o cartão de visitante, saiu da biblioteca para a rua com a luz do meio-dia no rosto e ficou parada na calçada, respirando. A tontura não veio desta vez. O coração estava acelerado, mas de uma forma diferente, não o ritmo irregular dos últimos meses, mas a aceleração limpa de adrenalina de alguém que acabou de entender o tamanho do labirinto em que estava e pela primeira vez está olhando para ele de cima em vez de dentro. Ela caminhou de volta para a mansão e na segunda-feira à tarde, enquanto Rafael estava numa reunião no centro, Isabela foi ao escritório do pai dele pela segunda vez. Desta vez, sabia o que estava procurando. Não a fotografia ela havia levado e estava dentro do livro no quarto dela, num lugar que só ela sabia. Estava procurando os envelopes fechados com selos antigos que havia anotado na primeira noite sem dar atenção. Havia 3. 2 estavam abertos. Rafael havia lido em algum momento. O terceiro estava intacto, o lacre original ainda presente, com uma inscrição na frente em letra que ela agora reconhecia como do fundador, para ser aberto quando encontrada. Quando encontrada, sem nome, sem sobrenome, apenas a referência a uma pessoa que deveria ser encontrada ou que deveria encontrar. Isabela ficou segurando o envelope fechado por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Havia uma lei não escrita sobre abrir correspondência de outros. Havia também o fato de que quando encontrada podia ser ela, e se era ela, aquilo não era correspondência de outros. Ela colocou o envelope de volta no lugar, tirou foto dele com o celular à frente e o verso à inscrição. Depois fechou a caixa e saiu do escritório antes que o tempo de espera terminasse e Rafael voltasse. Naquela noite, Rafael chegou às 7 e encontrou Isabela na cozinha, de avental, fazendo algo que ela raramente fazia na mansão, cozinhando. Havia comprado ingredientes naquela tarde, havia pedido à governanta que saísse cedo, havia colocado música baixa no aparelho de som. A cena era tão diferente do habitual que Rafael parou na entrada da cozinha por um momento, sem saber ao certo o que estava vendo. Que é isso? Ele disse. Moqueca, ela disse. Sem virar. Aprendi com a minha mãe. Nunca fiz aqui por quê? Ela parou. Recomeçou. Porque nunca achei que fosse o tipo de coisa que se fazia aqui. Rafael ficou olhando pra ela por um momento. Então jogou o paletó numa cadeira e disse, posso ajudar com alguma coisa? Eles cozinharam em silêncio por um tempo, um silêncio diferente dos outros silêncios. Menos pesado, com uma textura de trégua que nenhum dos dois nomeou. Rafael cortou cebola sem ser pedido. Isabela provou o caldo e fez uma careta. Precisa de mais azeite de dendê.
Onde fica? Segundo armário à direita, embaixo. Ele abriu, achou, passou para ela. Os dedos se tocaram brevemente no frasco. Nenhum dos dois disse nada sobre isso. Mas Rafael ficou um segundo mais perto do que o necessário antes de recuar. No jantar, Dona Cecília estava à mesa como sempre. Olhou para a moqueca com uma expressão que ela controlou antes de se tornar legível. Que surpresa, disse com aquela voz. Você cozinha, Isabela. Às vezes, Isabela disse. E serviu a sogra primeiro, com um cuidado que era real, não performático, não agressivo, apenas real porque ela havia aprendido naquela tarde que o campo de batalha não era a cozinha nem a mesa de jantar e que era melhor não mostrar o que havia aprendido antes da hora. Dona Cecília comeu em silêncio e depois disse que estava deliciosa. Isabela disse obrigada. Rafael comeu 2 pratos e disse a mesma coisa. Ninguém disse mais nada sobre o assunto, mas quando Isabela foi lavar a louça depois, Rafael apareceu ao lado dela com um pano de prato na mão e ficou enxugando os pratos sem que ela pedisse. Ficaram assim por 20 minutos, ela lavando, ele enxugando, a música baixa ainda no aparelho, a mansão quieta ao redor. E havia algo naquele momento que era ao mesmo tempo a coisa mais simples que havia acontecido entre eles em 18 meses e a mais complicada, porque Isabela sabia coisas que ele não sabia, e ele não sabia que havia coisas a saber. O espaço entre esses dois estados era exatamente onde a moqueca e o pano de prato, e os 20 minutos ao lado da pia existiam suspensos, provisórios, bonitos, da forma que são bonitas as coisas que você sabe que não vão durar do jeito que são. Na terça-feira, Rafael foi visitar seu Armando. Não havia planejado. Havia acordado com a inquietação que não passava desde o sábado a fotografia desaparecida. A pergunta de Isabela, os olhos que seu Armando havia dito que eram iguais aos do pai, havia decidido, no caminho para o escritório, que havia perguntas que precisavam de resposta antes que continuassem sendo perguntas. Seu Armando morava num apartamento nos Jardins, num prédio antigo com porteiro idoso e elevador que chiava. Abriu a porta com a expressão de alguém que havia esperado esta visita sem ter certeza de quando viria. Rafael disse: entre. Eram 10 da manhã. O apartamento cheirava a café passado e a livro velho, o cheiro de uma vida longa com pouco espaço. Sentaram na sala. Seu Armando não fingiu que era uma visita de rotina. O que você quer saber? Disse diretamente com os olhos fixos no rosto de Rafael. O que você sabe sobre Helena Carvalho? Rafael disse. O nome havia chegado a ele por um caminho tortuoso. Isabela havia deixado o celular antigo sobre a cama naquela manhã, desbloqueado, e ele havia visto por acidente o nome numa pesquisa recente no histórico antes de colocar o aparelho de volta sem continuar lendo. Ele havia memorizado o nome porque a inquietação entre as costelas havia dito que era importante. Seu Armando ficou em silêncio por um tempo que Rafael não interrompeu. Depois disse: de onde você tirou esse nome? Não importa de onde. O que importa é o que você sabe. O homem mais velho se levantou, foi até a janela, ficou de costas por um momento. Eu servi ao seu pai por mais de 20 anos, Rafael. Havia coisas que eu sabia e que mantive em silêncio porque ele me pediu. Porque havia uma ordem para as coisas, um momento certo para cada revelação. E ele havia providenciado esse momento antes de morrer. Virou-se. Mas nunca imaginei que o momento demoraria tanto, ou que o caminho seria esse. Que caminho? Rafael disse, e havia uma tensão na voz que ele não estava conseguindo controlar completamente. Aristides tinha uma filha, seu Armando disse, de um relacionamento anterior ao casamento com sua mãe. Uma filha que sua mãe soube que existia e que passou os últimos 12 anos garantindo que ninguém encontrasse. Rafael ficou olhando para o homem por um momento. Depois, Isabela. Não foi pergunta, foi chegada. Seu Armando assentiu uma vez. Aristides deixou um testamento. Sua mãe sabe da existência dele. E se Isabela fez os exames que eu suspeito que fez, ele parou, olhou para Rafael com uma expressão que era ao mesmo tempo pena e alívio, o alívio de quem carrega segredo demais por tempo demais e finalmente vê o peso passar para outras mãos. Então, o momento chegou. E não vai ser calmo. Rafael saiu do apartamento de seu Armando às 11h30 com o mundo tendo mudado de tamanho nos últimos 90 minutos. Ficou parado na calçada ao sol sem pegar o carro imediatamente. Pensou em Isabela lavando louça na noite anterior. Pensou na pergunta dela sobre o pai. Pensou no sorriso da mãe toda manhã com a bandeja de vitaminas. Pensou em Fernanda, a enfermeira dispensada sem explicação. Pensou em todas as coisas pequenas que havia ignorado e que agora se organizavam numa geometria que ele não queria ver, mas que estava vendo. Ligou para Isabela, não atendeu. Ligou de novo, caixa postal. Ligou para a mansão, a governanta disse que a senhora havia saído de manhã cedo e não havia voltado ainda. Rafael olhou para o celular na mão e então fez alguma coisa que havia evitado fazer durante semanas porque havia sido mais fácil não fazer. Ligou para a clínica do doutor Henrique Salles e pediu para falar diretamente com o médico. A recepcionista disse que o doutor estava em consulta. Rafael disse o nome completo, disse que era urgente, disse que esperaria. Esperou 4 minutos. O médico atendeu. Rafael, que bom ouvir os exames da Isabela. Rafael disse, sem preâmbulo. Os que você pediu nos últimos 2 meses. Quero ver os resultados originais. Todos eles. Uma pausa. Eu posso agendar uma agora, Henrique. Escaneie e mande agora. Ou eu vou pessoalmente pegar o prontuário e trazer meu advogado. Silêncio. Depois. Rafael, existe uma. Vou esperar o e-mail. Encerrou a ligação. O e-mail chegou em 7 minutos. Rafael abriu no carro, leu em pé na calçada, à luz da tela contra o sol do meio-dia. Leu os resultados uma vez. Leu de novo.
Depois ficou com o celular na mão e a respiração controlada com um esforço específico, porque havia uma coisa que ele havia aprendido cedo nos negócios, que nos momentos em que você mais quer explodir é quando mais precisa não explodir, porque explosão sem estratégia é apenas barulho, e barulho não resolve nada. Os exames mostravam, ao longo de 2 meses, alterações consistentes que não eram explicadas pelos suplementos prescritos. Alterações que o Dr. Salles havia documentado e havia classificado como dentro da margem normal em cada laudo. Mas que vistas em sequência contavam uma história diferente, a história de um organismo sendo sistematicamente enfraquecido por algo que não era vitamina. Rafael entrou no carro, ficou sentado por 3 minutos sem ligar o motor. Então chamou o motorista, disse que não precisaria dele naquela tarde e dirigiu para a mansão sozinho pela primeira vez em meses, guiando ele mesmo, as mãos no volante com uma pressão que deixaria marcas nas palmas. Isabela chegou em casa às 3 da tarde pelos fundos, pela entrada de serviço, um hábito que havia desenvolvido nas últimas semanas sem perceber que estava desenvolvendo, o instinto de entrar pela porta que era menos observada. A governanta não estava na cozinha. A casa estava quieta com aquele silêncio de tarde que era diferente do silêncio de noite. Ela subiu as escadas, foi ao quarto, abriu o armário e verificou o livro onde havia guardado a fotografia. Ainda estava lá. Verificou o celular 2 chamadas perdidas de Rafael e uma de número desconhecido. Estava prestes a ligar de volta quando ouviu a voz de Dona Cecília no corredor. Isabela. Não era chamado, era posicionamento. A mulher estava parada na entrada do quarto, o que significava que havia estado no corredor antes de Isabela chegar ao quarto, o que significava que havia esperado. Isabela virou-se devagar. Dona Cecília, precisamos conversar, a sogra disse. E desta vez havia algo diferente na voz, não a suavidade habitual, mas algo embaixo dela, um substrato que a suavidade normalmente cobria e que estava pela primeira vez visível. Sobre o que? Isabela disse. Os olhos das duas se encontraram. Dona Cecília atravessou o quarto e sentou na poltrona do canto com aquela postura de quem nunca cede terreno. E Isabela ficou de pé, porque sentar seria perder 2 palmos de altura que não queria perder naquele momento. Sobre o que você acha que descobriu, Dona Cecília disse. E sobre o que você ainda não entende. Então me explique, Isabela disse. A voz saiu firme. Foi surpresa para ela mesma. Dona Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois começou a falar não com a suavidade calculada de sempre, mas com a voz de quem decide pela primeira vez dizer alguma coisa que é verdade e ver o que acontece. Seu pai era um homem que amava demais para a própria segurança. Eu soube de você quando Rafael tinha 4 anos. Aristides me contou porque era incapaz de guardar qualquer coisa que amava em silêncio por muito tempo. Disse que havia uma menina, que a mãe dela havia ido embora antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Que ele havia tentado encontrá-la, mas Helena havia desaparecido. Pausa. O que ele não sabia era que eu havia ajudado Helena a desaparecer. O quarto ficou completamente quieto. Eu lhe paguei. Dona Cecília continuou. A voz estava controlada, mas havia algo nela que Isabela nunca havia ouvido antes. A textura de uma confissão que havia pesado por décadas. Paguei bem. O suficiente para ela recomeçar em outro lugar, com outra vida, sem o nome Monteiro em nenhum papel. Ela aceitou porque tinha 20 e poucos anos e tinha medo e precisava de dinheiro, e porque Aristides era casado comigo e com um filho pequeno e ela provavelmente achou que era o mais certo, ou talvez apenas o mais seguro. Mas Aristides descobriu e Isabela disse. Não era pergunta. Sim, Dona Cecília disse. 10 anos depois. Não sei como. Nunca me disse como. Apenas me disse que sabia que havia deixado um testamento e que quando sua filha fosse encontrada por ele, por ela ou pelo destino, tudo seria corrigido. Ela olhou para Isabela com uma expressão que era de uma complexidade perturbadora, não arrependimento exatamente, não orgulho exatamente, mas algo que ficava entre os dois e que era mais honesto do que qualquer coisa que havia mostrado até então. Então eu a encontrei antes que o destino encontrasse. Você me trouxe pra dentro, Isabela disse. Devagar, as peças se encaixando enquanto falava. Você me encontrou antes que os advogados encontrassem. Você não quis que eu me casasse com Rafael porque me aceitava. Você quis que eu me casasse com Rafael para que eu tivesse onde você pudesse me ver. Para que eu nunca tivesse razão de investigar, nunca tivesse necessidade de buscar nada, porque já teria tudo o que qualquer pessoa quereria ter. E funcionou por 18 meses, Dona Cecília disse. Uma objetividade que era quase admiração. Você é mais persistente do que eu calculei. Você me envenenou, Isabela disse. A palavra saiu simples, direta, sem dramaturgia, e era exatamente essa simplicidade que fez Dona Cecília. Pela primeira vez na conversa, desviar o olhar. Não era para matar, a mulher disse em voz baixa. Era para manter você lento o suficiente, cansado o suficiente. Para que investigar exigisse uma energia que você não tivesse, mas eu investiguei mesmo assim. Sim, Dona Cecília disse. E havia nessa sílaba algo que era quase resignação. O celular de Isabela vibrou na mão. Era Rafael. Ela olhou para a tela, olhou para a sogra e atendeu. Rafael, onde você está? A voz dele era diferente, não a voz dos relatórios, não a voz de quem está administrando. A voz de alguém que está segurando alguma coisa com as 2 mãos e que não quer soltar antes de entender o que é. No quarto ela disse, precisa que você desça, ele disse. Agora, e não venha sozinha. Ela ficou parada por um segundo. Por quê?
Porque eu liguei para um médico e para um advogado, Rafael disse, e havia na voz uma frieza que ela reconheceu como o oposto de frieza, com uma temperatura que chega quando a emoção demais precisa ser contida para não destruir tudo antes da hora certa. E porque a minha mãe não deve sair da casa hoje. Isabela baixou o celular, olhou para Dona Cecília, que havia ouvido o suficiente, que havia ouvido o tom, que havia entendido o que ele significava. A mulher estava sentada na poltrona com a postura ainda reta, ainda perfeita, mas havia alguma coisa nos olhos que era nova. O reconhecimento de que o jogo havia mudado de tamanho sem que ela tivesse autorizado. Isabela foi até a porta do quarto, parou, sem se virar, disse: a senhora passou a vida inteira com medo de perder o que construiu. Entendo isso, mas construiu em cima de mim, e eu ainda estava aqui. Desceu as escadas devagar, as mãos na parede não por tontura desta vez, mas porque as pernas precisavam de um segundo para lembrar como carregar o peso de tudo que havia mudado nas últimas horas. E lá embaixo, parado no hall de entrada com o celular na mão e a linha entre as sobrancelhas mais funda do que ela já havia visto, estava Rafael. Ele olhou para ela quando ela chegou ao último degrau. Não disse nada por um momento. Depois: você sabia antes de mim? Sim. Há quanto tempo? Semanas. Em partes. Pausa longa. Por que não me disse? Isabela ficou olhando para ele, para o rosto que havia achado bonito, para a linha entre as sobrancelhas, para os olhos que eram iguais aos do pai e que eram diferentes dos olhos dela, mas que eram do mesmo sangue. E essa era uma das coisas mais estranhas que ela havia pensado naquele dia inteiro. Porque não sabia. Ela disse se você era parte do problema. Rafael ficou parado com isso por um momento. Depois a sentiu uma vez lento, pesado, do jeito que se assente quando a resposta é justa e você sabe que é justa mesmo que doa. E agora? Ele disse. Agora Isabela disse: você me diz o que sabe e eu te digo o que sei. E a gente decide junto o que fazer com o resto. Do andar de cima não havia barulho. Dona Cecília havia ficado no quarto, na poltrona, com aquela postura reta que nunca cedia. Mas pela primeira vez em 18 meses, ela estava no cômodo que havia sido escolhido por outra pessoa e a porta estava aberta. Eles ficaram sentados no escritório do pai de Rafael até meia-noite. Não havia sido planejado assim. Havia começado como uma conversa no hall de entrada. Havia migrado para a sala quando Rafael disse que precisava sentar. Havia migrado de novo para o escritório quando Isabela disse que havia algo que precisava mostrar a ele. A caixa estava na estante onde ela havia deixado. O envelope com a inscrição para ser aberto quando encontrada estava onde havia estado desde que Aristides Monteiro o havia guardado ali. Havia talvez mais de uma década, esperando com a paciência específica dos mortos que planejam além da própria vida. Rafael pegou o envelope. Ficou olhando para a inscrição por um tempo que Isabela não mediu. Você abriu? Ele disse. Não, ela disse. Tirei foto, mas não abri. Não era meu para abrir sozinha. Ele olhou para ela uma olhada rápida, pesada, do tipo que registra uma coisa e arquiva para processar depois. Então virou o envelope, passou o dedo pelo lacre com cuidado, abriu. Havia 2 folhas dentro. A primeira era uma carta. A segunda era um documento, uma página impressa com timbre de cartório com assinaturas e selos, que Isabela reconheceu pelo formato como extrato de registro de testamento. Rafael leu a carta primeiro, em silêncio, e Isabela observou o rosto dele enquanto lia a linha entre as sobrancelhas aprofundando, a mandíbula ficando mais rígida, os olhos fazendo aquele movimento de quem encontra no texto alguma coisa que esperava e ao mesmo tempo esperava não encontrar. Quando terminou, ele colocou a carta sobre a mesa e ficou com as mãos abertas sobre o papel por um momento, como se o peso precisasse ir para algum lugar. Depois empurrou para Isabela sem dizer nada. Ele a leu. Meu filho, se você está lendo isso, é porque alguém encontrou esta caixa antes que eu pudesse explicar em vida o que precisava explicar, ou porque o tempo passou além do que planejei. Das 2 hipóteses, a segunda é a que me envergonha mais, porque eu tive mais tempo do que merecia e usei mal. Tenho uma filha. Ela se chama Isabela. Ou tinha esse nome quando Helena foi embora com ela. Não sei se o nome mudou, não sei onde ela está, mas sei que existe. Sei porque a procurei por anos depois que descobri que Cecília havia feito desaparecer. E sei porque o único investigador que encontrei rastro dela me disse que a menina estava bem, criada pela mãe num apartamento em Campinas, sem saber nada do pai. Não tentei contato. Sei que isso parece covardia, e talvez seja. Mas Helena havia construído uma vida, e eu já havia destruído o suficiente. Então deixei um testamento com condição específica. Quando Isabela fosse identificada por meio de confirmação de parentesco, 1/3 do Grupo Monteiro a ela pertence por direito de nascimento, conforme documento em anexo registrado em cartório em março de 2013. O advogado que detém o original é o Dr. Fausto Ramos, do escritório Ramos e Associados, que tem instrução de se apresentar quando a condição for cumprida. Você não sabia de nada disso, sei que não sabia, e sei que quando souber vai ter raiva de mim por não ter dito, e essa raiva é justa. Mas a raiva que você vai ter da sua mãe você vai ter que decidir sozinho o que fazer. Eu nunca consegui. Cuide dela. Não porque você deve, mas porque ela perdeu antes de ter a chance de ganhar. Seu pai. Isabela chegou ao final da carta e ficou com os olhos na última frase por um momento. Cuide dela. Não porque você deve, mas porque ela perdeu antes de ter a chance de ganhar. Havia algo nessas palavras que era simultaneamente o maior presente que alguém havia lhe dado e a coisa mais dolorosa que havia lido, porque vinha de um homem morto que havia amado à distância sem que ela soubesse e que havia calculado errado o quanto o silêncio custaria. Ela recolocou a carta sobre a mesa. Rafael não havia se movido. Ficou olhando para as mãos abertas e disse, em voz baixa, ele sabia de mim e não disse. Não era pergunta, era formulação
afirmação em voz alta de algo que precisava ser dito para ser real. Sabia, Isabela disse, mas não sabia de você especificamente. Sabia que tinha uma filha. Não sabia quem você era quando nos encontramos. Rafael olhou para ela, mas minha mãe sabia. Sua mãe sabia de tudo, Isabela disse. Ela me disse. Hoje à tarde no quarto. Ela me disse que me encontrou antes que os advogados encontrassem. Que planejou o casamento. Uma pausa. Ela não usou a palavra planejou, mas foi o que disse. Rafael ficou em silêncio por um tempo que encheu o escritório inteiro. Isabela não preencheu o silêncio, havia aprendido naquela semana que alguns silêncios precisam do próprio espaço para serem atravessados. Ela esperou. Do andar de cima não vinha nenhum som. Dona Cecília havia ficado quieta desde que Isabela havia descido as escadas. E esse silêncio era diferente do silêncio habitual da mulher. Não era o silêncio de quem observa, era o silêncio de quem calcula. Os exames, Rafael disse, finalmente. Os que você fez na clínica em Santo André. Ainda não chegaram os resultados completos, Isabela disse. Mas o exame toxicológico que a Fernanda fez antes de ser demitida já chegou. Ela abriu o celular, mostrou o documento que Fernanda havia enviado por mensagem na semana anterior, o resultado da análise do comprimido, a composição identificada, o anticoagulante em dosagem não prescrita. Rafael leu. Leu de novo. O rosto não mudou de expressão, mas havia alguma coisa nos olhos que era diferente de tudo que Isabela havia visto ali antes. Não a frieza administrativa de quem resolve problemas. Não a distância de quem está ocupado demais para estar presente. Mas algo mais antigo e mais visceral. O tipo de coisa que aparece quando o problema é pessoal demais para ser tratado como problema. Há quanto tempo você estava tomando isso? Ele disse. Não foi pergunta. Pelo menos 12 semanas, ela disse. Possivelmente mais. Eu tomei os primeiros comprimidos achando que eram vitaminas, porque o médico que sua mãe indicou disse que eram vitaminas. Rafael se levantou, foi até a janela. Ficou de costas para ela por um momento, as mãos na beira da janela. E Isabela viu os ombros dele se moverem em uma respiração profunda, controlada, tipo que você faz quando o que quer mesmo fazer é o oposto de controlado. Quando se virou, havia uma decisão no rosto dele que ela reconheceu era a expressão de quem chegou ao final de uma deliberação interna e escolheu. Vou ligar para a polícia, ele disse, e pro doutor, Fausto Ramos. Rafael, ela envenenou você... Isabela, a voz estava firme, mas havia algo embaixo dela que era esforço. Administrou uma substância não prescrita na sua comida por meses. Isso não é drama familiar, isso é crime. Eu sei, Isabela disse. Só tô perguntando se você tem certeza. Tenho, ele disse. E havia na brevidade dessa resposta todo o peso do que havia custado chegar a ela. A ligação para a polícia foi feita às 22 horas e 40 minutos, do escritório do pai de Rafael, com Isabela sentada do outro lado da mesa e a carta aberta entre os dois. Rafael identificou-se, forneceu o endereço, descreveu a situação com uma objetividade que custou mais do que pareceu adulteração de medicamento, administração de substância não prescrita, vítima residente no mesmo imóvel, suspeita também residente no mesmo imóvel. A atendente confirmou que uma viatura seria enviada. Rafael encerrou a ligação e ficou parado por um momento com o celular na mão antes de discar o segundo número. O Dr. Fausto Ramos atendeu no terceiro toque, apesar da hora como se também houvesse esperado. Rafael Monteiro, disse o advogado, com uma voz que carregava décadas de protocolo. Sabia que você ligaria em algum momento. Seu pai sabia também. O testamento, Rafael disse, quando pode se apresentar? Amanhã de manhã, se necessário. Tenho o original aqui comigo. Aristides deixou instrução específica de que eu deveria aguardar contato do filho ou da filha, o que ocorresse primeiro após confirmação de parentesco. A confirmação vai acontecer, Rafael disse. Os exames foram pedidos. Os resultados chegam em 48 horas. Então nos vemos amanhã, o advogado disse. E havia na voz do homem uma qualidade que Isabela, ouvindo do outro lado da mesa, identificou como alívio, o alívio específico de alguém que carregou um segredo por tempo demais e finalmente vê a hora de entregá-lo. Dona Cecília desceu as escadas às 23 horas, com um conjunto de linho trocado por um roupão de seda, o primeiro sinal em 18 meses de que havia alguma coisa na mansão que ela não havia controlado. Entrou na sala, viu Rafael parado no centro do espaço, viu a expressão dele e parou. A viatura policial estava estacionada do lado de fora, as luzes não estavam acesas, mas o carro era inconfundível e a janela da sala dava para a rua. Rafael, ela disse, com aquela voz. A suavidade estava presente, mas estava fazendo um esforço que nunca havia precisado fazer antes. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, ele disse. A frieza na voz de Rafael era diferente da frieza administrativa, era mais funda, mais pessoal, o tipo que vem de um lugar onde antes havia calor. Você adulterou os medicamentos da Isabela. Você manipulou o médico que a acompanhava. Você demitiu a enfermeira que descobriu. Pausa. E você organizou o casamento dela comigo para mantê-la sob controle depois de passar a vida inteira mantendo a existência dela em segredo. Dona Cecília ficou em silêncio. Não negou. Via qualquer coisa na postura dela ainda reta, ainda perfeitamente controlada que era ao mesmo tempo digna e absolutamente indefensável, e era precisamente essa combinação que tornava o momento mais difícil do que qualquer confronto com barulho teria sido. Você é meu filho, ela disse. Eu fiz o que fiz para proteger o que construímos. Você construiu em cima de uma mentira, Rafael disse. E a mentira estava me envenenando a mulher.
A palavra mulher saiu de um jeito que Isabela notou do lugar onde estava. Na entrada da sala, não a palavra protocolar de quem se refere à esposa num documento, mas a palavra de alguém que acabou de entender o que aquilo significa. Dona Cecília também notou. Olhou para Isabela pela primeira vez desde que havia descido. E havia nos olhos da mulher uma complexidade que era genuína, não era raiva, não era desprezo. Era algo que Isabela levaria tempo para nomear completamente, mas que naquele momento parecia muito com a expressão de quem olha para o inevitável e decide parar de correr. Os policiais entraram quando Rafael abriu a porta. 2 homens profissionais com a objetividade treinada de quem já esteve em mansões assim antes e sabe que dinheiro não muda o Código Penal. Rafael apresentou os documentos, o resultado toxicológico que Fernanda havia obtido, o histórico médico que o Dr. Salles havia enviado, a carta do pai com a cronologia que estabelecia o contexto. Um dos policiais pediu que Dona Cecília os acompanhasse para prestar declarações. Ela concordou sem levantar a voz, sem perder a postura, sem nenhum dos gestos que o momento permitiria. Pegou a bolsa do gancho no hall com aquela naturalidade inalterável. Na porta, parou. Virou-se para Rafael, não para Isabela, para Rafael. Eu amei seu pai, disse. E amei você. Isso também é verdade. Rafael ficou olhando para ela por um momento. Eu sei, ele disse. E havia na voz dele uma dor que era real e que não contradiz nada do que havia feito porque as duas coisas existiam ao mesmo tempo, o amor e o crime. E seria mais simples se não existissem. Mas existiam. Dona Cecília saiu. A porta se fechou. O escritório ficou em silêncio por um momento que durou o tempo que dura o silêncio depois que algo grande termina e antes que você saiba o que vem a seguir. Isabela ficou parada na entrada da sala. Rafael ficou parado no centro. Havia um espaço entre eles 3 metros talvez, mas com uma qualidade que não era medida em metro. Era o espaço de tudo que havia acontecido e de tudo que precisava ainda ser dito, e que nenhum dos dois sabia exatamente como começar a dizer. Rafael olhou para ela. Havia nos olhos dele uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes, não a vulnerabilidade passageira de um momento ruim, mas a vulnerabilidade de alguém que acabou de ver o chão ceder embaixo de uma estrutura que havia levado a vida inteira construindo e que está calculando, enquanto ainda cai, o que vai restar quando chegar ao fundo. Você teve medo de mim, ele disse. Não era acusação. Era compreensão chegando tarde, da forma que às vezes a compreensão chega. No começo, sim, Isabela disse. Depois tive medo de que você soubesse e não quisesse saber. Não sabia, ele disse. De nada. Eu sei, ela disse. Fui entendendo isso aos poucos, mas no começo não sabia e havia coisas que você fazia que pareciam parte do sistema. Assinou a demissão da Fernanda sem perguntar por quê. Acreditava em tudo que sua mãe dizia sobre minha saúde. Nunca questionou o médico. Não, Rafael disse. Não questionei. Pausa. Porque era mais fácil não questionar. Porque questionar significaria ver coisas que eu não queria ver. Ficou em silêncio por um momento. Isso também é uma escolha. Não ver também é uma escolha. Isabela ficou olhando para ele. Havia no rosto dele alguma coisa que era nova. Não o Rafael dos relatórios. Não o Rafael das reuniões. Não o Rafael que havia aprendido a performar autoridade até que autoridade e pessoa se tornassem indistinguíveis. Era outra coisa. Alguém mais novo, talvez. Alguém que havia perdido alguma coisa grande naquela noite e que ainda não sabia ao certo o que ganhar em troca. Você acabou de ligar para a polícia e mandar sua mãe embora, ela disse. Isso não foi pouca coisa. Não foi suficiente, ele disse. Não compensa 12 semanas. Não compensa, ela concordou. Mas foi o que havia para fazer esta noite. O resto a gente vai ver. Rafael ficou olhando para ela com uma expressão que ela não soube nomear completamente. Havia nela gratidão e dor e alguma coisa que era quase pergunta, como se ele estivesse esperando uma confirmação que tinha medo de pedir diretamente. Ela não deu a confirmação naquela noite. Não porque não quisesse, mas porque algumas coisas precisam do próprio tempo. E aquela noite já havia carregado peso suficiente para uma semana inteira. O Dr. Fausto Ramos chegou à mansão na manhã seguinte às 9 horas, com uma pasta de couro antiquada que parecia ter a mesma idade que os segredos que carregava. Era um homem de 70 anos, cabelos completamente brancos, com um jeito tranquilo de quem já viu muita coisa e parou de se surpreender com a maior parte delas. Sentou na sala de estar a mesma sala onde Dona Cecília havia sentado tantas vezes com o tablet e a postura perfeita e abriu a pasta com um cuidado que era protocolo e homenagem ao mesmo tempo. O testamento de Aristides Monteiro, registrado em março de 2013, estabelecia o seguinte: mediante confirmação de parentesco biológico com a filha Helena Carvalho, identificada apenas pelo nome da mãe, sem sobrenome próprio, registrado 1/3 do capital acionário do Grupo Monteiro, seria transferido para ela, com direito a assento no Conselho de Administração e participação nos lucros retroativos aos 3 anos anteriores à confirmação. A condição de sigilo havia sido estabelecida pelo próprio Aristides, que havia previsto que Cecília tentaria impedir a revelação e havia optado por proteger o documento fora do alcance da família imediata, confiando-o a um advogado externo com instrução de aguardar. Havia também uma segunda cláusula, o Dr. Ramos disse, colocando uma segunda página sobre a mesa. Caso a confirmação de parentesco revelasse que a beneficiária havia sofrido algum tipo de dano intencional por parte de membros da família Monteiro no período anterior à revelação, o testamento previa compensação adicional a ser calculada com base na extensão do dano e a ser deduzida da participação do membro responsável.
Ele olhou para Isabela com aquela tranquilidade de quem está cumprindo uma instrução que havia esperado cumprir há muito tempo. Seu pai foi muito específico. Isabela ficou olhando para o documento. Havia uma série de coisas que ela deveria estar sentindo naquele momento: alívio, talvez, ou vitória, ou alguma versão de satisfação pela geometria da justiça se completando. O que ela sentia era mais complicado do que qualquer um desses nomes. Sentia o peso de uma vida inteira reconfigurada numa manhã. O estranho de descobrir que pertencia a um lugar que nunca havia sido apresentado a ela. E a dor específica de saber que o homem que havia planejado tudo isso havia morrido sem que ela soubesse que ele existia. Os resultados do DNA chegaram esta manhã, Rafael disse, ao lado dela. Havia pedido que a clínica priorizasse. Havia fornecido a própria amostra na véspera à noite, depois que os policiais haviam saído. O laboratório havia trabalhado durante a noite. Posso ver? O Dr. Ramos disse. Rafael passou o celular. O advogado leu, assentiu uma vez. É suficiente para o registro. Olhou para Isabela. Aristides Monteiro era seu pai biológico, senhora. O que significa que a partir de hoje você é Isabela Monteiro, se assim escolher. O nome ficou no ar da sala como algo que precisava de espaço antes de ser colocado em algum lugar. O Dr. Henrique Salles foi intimado naquela tarde. Rafael havia passado a manhã no telefone com o advogado da família, com o conselho de administração, com o departamento jurídico do grupo. Havia uma série de movimentos que precisavam acontecer em sequência, e ele os executava com a mesma eficiência que aplicava a qualquer crise corporativa, exceto que desta vez havia uma linha entre as sobrancelhas que não era de concentração, mas de alguma coisa que ainda não havia terminado de processar. A intimação ao médico havia sido encaminhada pelo escritório de advocacia com base no histórico médico que o próprio Salles havia enviado os laudos que classificavam as alterações como dentro da margem normal, quando a análise independente mostrava que não eram. Exercício irregular da medicina, omissão dolosa em prontuário, cumplicidade em dano a paciente. O médico havia tentado ligar para Rafael 2 vezes naquela manhã. Rafael não havia atendido. Havia uma lista de coisas que ele estava disposto a fazer naquele dia. E conversar com Henrique Salles não era uma delas. Tarde, Rafael convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração do Grupo Monteiro por videoconferência. Havia 7 membros, além deles 5 que conheciam Dona Cecília havia décadas, 2 que eram novos o suficiente para não terem lealdade pessoal. Rafael apresentou a situação com a objetividade que havia aprendido que era a única linguagem que aquela sala entendia. Havia um testamento registrado em cartório que estabelecia 1/3 do capital acionário a uma beneficiária confirmada por exame de DNA realizado na véspera. Havia uma investigação policial em andamento por adulteração de medicamento. Havia um médico intimado por cumplicidade. E havia uma decisão a ser tomada sobre a gestão do grupo no período de transição enquanto o processo legal corria. Houve silêncio na tela. Depois, o membro mais antigo, um homem de 75 anos, que havia conhecido Aristides desde o começo, disse. Aristides sempre disse que havia um acerto pendente. Nunca disse qual era. Olhou para Rafael através da câmera. Fico feliz que esteja sendo acertado. Os outros 6 votaram para ratificar a instrução testamentária sem ressalvas formais. O conselho havia visto o documento do Dr. Ramos. Haviam visto o resultado do DNA. E haviam visto, ao longo de anos, Cecília Monteiro operar como uma autoridade que era tolerada porque era eficiente e que agora retroativamente adquiria uma geometria diferente. Rafael encerrou a videoconferência e ficou sozinho no escritório por um momento antes de ir procurar Isabela. Ela estava no jardim sentada num banco de pedra sob a jabuticabeira que ficava no canto menos cuidado da propriedade. O único lugar onde o jardim não era completamente simétrico. Tinha o celular na mão e estava relendo a mensagem de Fernanda, que havia respondido à atualização que Isabela enviara de manhã com 3 linhas que diziam: "Sabia que você ia chegar lá. Cuide-se. E me avise quando precisar de referência para novo emprego, porque você vai precisar de uma enfermeira de confiança em breve." Isabela havia rido pela primeira vez em dias lendo aquilo. Rafael sentou ao lado dela no banco de pedra sem pedir espaço. Havia qualquer coisa diferente em como ele ocupava o espaço ao lado dela naquele dia, uma ausência da formalidade habitual, como se a noite anterior houvesse removido uma camada de protocolo que havia estado ali desde o começo. Ficaram em silêncio por um momento. O jardim estava quieto ao redor deles, o jardineiro não havia sido chamado naquele dia e havia algo de irônico no fato de que o único espaço na propriedade que parecia humano era aquele canto imperfeito que o jardineiro nunca havia conseguido corrigir completamente. O conselho ratificou o testamento, Rafael disse. Os papéis serão formalizados na semana que vem quando o cartório processar. Eu ouvi, Isabela disse. Você falou alto o suficiente. Desculpa. Não precisa pedir desculpa por isso. Pausa. Precisa pedir desculpa por outras coisas. Eu sei, ele disse. Por onde você quer que eu comece? Ela ficou olhando para o jardim. Não quero que você comece por nenhum lugar hoje, ela disse. Hoje eu só quero ficar aqui neste banco. Posso ficar também? Pode. Ficaram no banco por 40 minutos. Rafael não falou de negócios, não falou do conselho, não falou dos advogados, não falou de nada que exigisse que ela processasse mais alguma coisa naquele dia. Em algum momento ele disse: "Você cozinhou moqueca anteontem." "Fiz", ela disse. "Aprendi com minha mãe." "Você mencionou." Pausa. "Você cozinhava muito com ela?" Isabela ficou quieta por um momento. Toda sexta-feira, ela disse. Era o dia dela. Ela trabalhava muito a semana inteira, mas na sexta ela cozinhava. Sempre moqueca ou vatapá. Dizia que era herança. De quem?
Rafael disse, e havia na pergunta uma qualidade específica, não o interesse protocolar de quem pergunta porque é educado, mas a curiosidade de alguém que está percebendo que não sabe quase nada de uma pessoa com quem há 18 meses divide cama e silêncios. Eu sempre achei que era da minha família materna, Isabela disse, mas talvez fosse de outro lugar. Talvez ela cozinhasse moqueca porque ele gostava. Ela não explicou quem era ele. Rafael entendeu. E havia nesse entendimento compartilhado, nessa primeira coisa que compreenderam juntos, sem precisar de palavras, alguma coisa pequena mas real, do tipo que não se planeja e não se administra e que existe independentemente de tudo mais que estava acontecendo ao redor. O celular de Rafael vibrou. Ele olhou para a tela. Ficou parado. É minha mãe, ele disse. Isabela não disse nada. Ele não atendeu. Deixou vibrar até parar. Depois silenciou o aparelho e o guardou no bolso. Você vai falar com ela em algum momento, Isabela disse. Vai ter que falar. Eu sei, ele disse. Mas não hoje, não hoje, ela concordou. A delegacia processou o registro inicial naquela tarde. O advogado de Dona Cecília, um homem contratado às pressas por uma linha familiar que ela ativara a partir do telefone do carro policial, havia chegado antes do fim da manhã e estava negociando os termos do depoimento. A acusação formal dependia da conclusão do laudo pericial sobre os comprimidos que o laboratório forense levaria entre 48 e 72 horas para finalizar. Enquanto isso, Dona Cecília estava em liberdade monitorada, sob restrição de deixar o município. O delegado responsável pelo caso havia ligado para Rafael às 4 da tarde para informá-lo do andamento. Rafael havia ouvido, agradecido e encerrado a ligação. Depois havia ficado sentado no escritório, o escritório do pai, não o seu, onde havia passado a maior parte do dia com a carta aberta sobre a mesa e os documentos do testamento ao lado, e havia ficado olhando para tudo aquilo por um tempo que não soube medir. Havia uma versão desta história em que ele havia agido rápido o suficiente, em que havia percebido os sinais antes, questionado o médico antes, notado a demissão de Fernanda com a atenção que merecia, em que havia sido o tipo de pessoa que via o que estava na frente dos próprios olhos antes de ser forçado a ver. Essa versão não havia acontecido. O que havia acontecido era que ele havia ficado confortável na estrutura que a mãe havia construído ao redor dele. E o conforto havia custado à mulher com quem havia se casado 12 semanas de um veneno administrado em comprimidos que ela engolia toda manhã porque confiava nas pessoas ao redor dela. Era um preço que não havia sido pago por ele e que nenhuma ação rápida das últimas 24 horas apagava. Ele foi procurar Isabela às 5 da tarde e a encontrou no quarto, sentada na beira da cama, com a fotografia da mãe com Aristides na mão. A foto que havia levado do escritório semanas atrás. Ela não levantou os olhos quando ele entrou, mas também não indicou que ele devesse sair. Ele ficou parado no centro do quarto por um momento, e então foi sentar ao lado dela na beira da cama, não perto demais, mas sem a distância habitual. Olhou para a fotografia. É sua mãe, ele disse. Não foi pergunta. É, ela era bonita. Era. Silêncio. E esse é meu pai. É, silêncio mais longo. Eles se parecem felizes nessa foto. Isabela ficou olhando para a imagem. Parecem, ela disse. Acho que foram por um tempo. Rafael ficou olhando para a fotografia por um momento. Depois disse uma coisa que ela não esperava. Você parece com ele. Não é só os olhos. É um jeito de ficar parada. Um jeito de segurar as coisas. Ele indicou as mãos dela na fotografia, a forma como ela segurava o papel com as duas mãos, firme mas sem apertar. Ele fazia isso. Isabela olhou para as próprias mãos. Baixou a fotografia devagar. Você o conheceu por 30 e poucos anos, ela disse. Eu não o conheci nenhum dia. Eu sei, ele disse. Isso não é justo. Não é, ela concordou. Mas não é culpa sua. Não, ele disse. Mas é circunstância minha. E eu não estava prestando atenção nas circunstâncias. Havia uma honestidade nessa frase que era diferente de qualquer coisa que ele havia dito nas últimas semanas. Não a honestidade de quem admite um erro de cálculo, mas a honestidade de quem está olhando para um padrão e reconhecendo o padrão. E esse reconhecimento é diferente de desculpa, é mais difícil do que desculpa, é o tipo de coisa que ou muda alguma coisa ou não muda, e essa distinção leva tempo para se revelar. Rafael, ela disse, o que você sente por mim? A pergunta saiu direta, sem qualificação, sem o cuidado habitual de perguntas que tem medo da resposta. Ele ficou olhando para ela. Há 18 meses ele disse, devagar, casei com você porque havia alguma coisa em você que não tinha em nenhum outro lugar. Não soube nomear na época, não nomeei por meses. Depois não nomeei porque nomear significava que era real. E se era real, significava que podia ser perdido. E eu já havia perdido meu pai e não queria mais perder coisas que eram reais. Pausa. Mas o que sinto por você é real. Isso eu sei. O resto é o que aconteceu ao redor, que foi errado e que vai demorar para ficar certo, se ficar. Se ficar, ela repetiu. Sim, ele disse. Não estou prometendo que vai ficar. Estou te dizendo o que é verdade agora. Isabela ficou olhando para ele por um momento. Então devolveu os olhos para a fotografia que ainda segurava. Minha mãe passou a vida toda me dizendo que eu era suficiente, ela disse. Mas eu nunca soube suficiente para quê. Achei que era pro mundo. Mas agora eu acho que ela estava me dizendo que eu era suficiente para esta história. Que quando chegasse a hora, eu ia conseguir atravessar. Pausa. Atravessei. Atravessou, Rafael disse. Ficaram em silêncio por um tempo. A luz da tarde entrava pela janela de um jeito diferente do habitual, não a luz regulada e controlada do ar-condicionado, mas a luz natural que entrava porque alguém havia aberto a janela naquela tarde e esquecido de fechar.
Havia uma brisa, havia o cheiro do jardim, havia os dois sentados na beira da cama com uma fotografia entre as mãos e uma história inteira por nomear, e nenhum dos dois com pressa de nomear antes da hora. À noite, Rafael fez alguma coisa que não havia feito nenhuma vez nos 18 meses anteriores. Bloqueou o acesso remoto de Dona Cecília aos sistemas financeiros do grupo. Não foi uma decisão emocional, foi uma decisão jurídica recomendada pelo advogado da família para proteger os ativos durante a investigação. Mas havia também outra coisa naquele ato, além do protocolo. Era a primeira vez que Rafael Monteiro colocava alguma coisa acima da lealdade à mãe. E essa primeira vez, independentemente do que viesse depois, não podia ser desfeita. Ele enviou uma mensagem para Dona Cecília informando do bloqueio. Ela respondeu em 3 palavras. Eu entendo, filho. Rafael ficou olhando para a resposta por um longo momento. Depois colocou o celular virado para baixo sobre a mesa e foi fazer café. Café que nenhum funcionário havia feito, porque havia dispensado todos para que a noite fosse deles, da forma que a noite precisava ser. Isabela estava na sala quando ele chegou com 2 xícaras. Sentou ao lado dela no sofá. Ela pegou a xícara sem dizer nada. Ficaram assistindo a cidade lá fora pela janela panorâmica, as luzes distantes, o tráfego quieto da madrugada chegando, o mundo continuando com a indiferença específica que o mundo tem em relação a tudo que muda dentro das casas, enquanto fora ele permanece igual. Ela disse que amou seu pai, Isabela disse depois de um tempo, acredito que amou, também acredito, Rafael disse. E amou você, do jeito que ela era capaz. Sim, do jeito que ela era capaz. Pausa, esse jeito não era suficiente. Não, ela concordou, mas é o que havia. Havia na conversa deles, naquela noite, uma qualidade diferente de todas as conversas anteriores, não a leveza forçada do esforço de 2 estranhos tentando ser família, não o silêncio pesado de 2 cansados que haviam parado de tentar. Era alguma coisa intermediária e mais honesta. 2 pessoas que haviam atravessado algo juntas, sem terem planejado atravessar juntas, e que estavam sentadas do outro lado sem saber ainda o que aquilo significava, mas sabendo ao menos que o outro estava lá. Às 11 da noite, Isabela disse que ia dormir. Levantou-se, passou pelo corredor, parou na entrada do quarto. Rafael, ele levantou os olhos do lugar onde estava sentado. Obrigada, ela disse, por ter ligado. Ele ficou em silêncio por um momento. Deveria ter ligado antes, ele disse. Deveria ter feito muita coisa antes. Sim, ela disse, mas ligou quando importava. Ela entrou no quarto. Ele ficou na sala mais algum tempo, olhando para a cidade pelas janelas enormes da mansão, que havia sido construída por um pai, que havia amado pessoas demais para a própria segurança e que havia deixado instruções para que o amor encontrasse o caminho que ele não havia conseguido abrir em vida. A cidade não sabia de nada disso. As luzes continuavam acesas. O tráfego continuava. E dentro da mansão, pela primeira vez em 18 meses, havia algo que era mais parecido com verdade do que com qualquer outra coisa que havia estado ali antes. O processo levou 4 meses. Não havia como ser mais rápido, havia uma investigação criminal, um testamento a ser homologado, uma transferência acionária a ser formalizada, um conselho de administração a ser reorganizado e uma série de procedimentos que existiam precisamente porque o mundo havia aprendido, ao longo de séculos, que coisas grandes precisam de tempo para serem feitas corretamente. Isabela havia aprendido isso também não na teoria, mas na prática de sentar em salas de reunião com advogados e contadores e membros do conselho que a olhavam com uma mistura de curiosidade e avaliação, tentando calcular quem ela era além do que o documento dizia que ela era. Ela havia aprendido a não responder a essa pergunta com pressa. O apartamento que alugou em Pinheiros era pequeno, 2 quartos, varanda com vista para uma rua arborizada, cozinha com janela que pegava sol da tarde. Havia se mudado da mansão 3 semanas depois da noite em que os policiais haviam saído pela porta com Dona Cecília. Não havia sido uma decisão dramática, havia sido uma decisão necessária, do tipo que você sabe que precisa tomar antes mesmo de saber como explicar por quê. A mansão não havia sido dela antes, e ficar nela enquanto tudo se reorganizava não a tornaria mais dela. Ela precisava de um lugar que fosse seu antes de saber o que fazer com um lugar que havia descoberto que também era seu. Rafael havia ajudado com a mudança sem ser pedido. Havia aparecido na manhã combinada com o carro e sem funcionários. Havia carregado caixas. Havia montado a estante da sala seguindo instruções que ela dava do outro lado do cômodo. Havia ficado pro almoço porque ela havia feito arroz e feijão tipo simples, sem sofisticação, e havia comido 2 pratos em silêncio antes de dizer que era o melhor feijão que havia comido em anos. Ela havia dito que era impossível, que feijão simples era feijão simples. Ele havia dito que talvez fosse a companhia. Ela havia ficado em silêncio por um momento e depois mudado de assunto, porque havia coisas que eram verdadeiras, mas que precisavam de mais tempo antes de serem verdadeiras em voz alta. Eles se viam 2, 3 vezes por semana para reuniões com advogados, para decisões do conselho que exigiam presença dos 2 e às vezes para outras coisas que não eram reuniões, mas que também não tinham nome definido ainda. Uma vez ele havia ligado às 8 da noite para perguntar se ela havia jantado, e quando ela disse que não, ele havia aparecido 30 minutos depois com comida de um restaurante que ela havia mencionado uma vez, há semanas antes, sem esperar que ele houvesse registrado. Ela havia deixado entrar. Tinham jantado na varanda com vista para a rua arborizada e haviam ficado lá até a meia-noite, falando de coisas que não eram processo e que não eram passado, falando de coisas que existiam no presente, no espaço entre 2 pessoas que estavam pela primeira vez e se conhecendo sem a estrutura que havia definido tudo antes.
Havia uma ironia nisso que o casamento havia começado com toda a forma e nenhum conteúdo, e que agora o conteúdo estava aparecendo devagar, de jantar em jantar e conversa em conversa, enquanto a forma estava suspensa num limbo jurídico que nenhum dos dois havia ainda resolvido nomear. O julgamento de Dona Cecília foi marcado para uma quinta-feira de maio, 4 meses depois da noite da delegacia. As acusações eram 3: adulteração de medicamento com dano à saúde de terceiro, omissão dolosa em cumplicidade com profissional de saúde, e fraude patrimonial pela supressão do documento testamentário. Esta última, mais grave em termos de pena potencial, porque havia sido sustentada por 25 anos e havia envolvido a movimentação de ativos que pertenciam por direito a uma beneficiária que desconhecia a própria condição. O Dr. Henrique Salles havia fechado acordo com o Ministério Público 2 semanas antes do julgamento, havia fornecido depoimento completo sobre a extensão da cumplicidade em troca de pena reduzida e suspensão do registro médico. O depoimento havia confirmado que havia sido orientado por Dona Cecília a manter os laudos dentro de parâmetros que não levantassem suspeita e que havia seguido essas orientações durante 6 meses, tempo consideravelmente maior do que Isabela havia calculado. A notícia havia chegado a ela por e-mail do advogado, numa tarde em que ela estava sozinha no apartamento e ela havia ficado sentada por um longo tempo depois de ler, não de tristeza exatamente, mas com aquela tontura específica de quando o número é maior do que você havia calculado e você precisa de um momento para recalibrar o que aquilo significa para o corpo que estava dentro dessa contagem sem saber. Fernanda havia sido chamada como testemunha. Havia chegado ao tribunal com o mesmo caderninho com as anotações em código, datadas, com a precisão meticulosa de quem sabia desde o começo que documentar era a única proteção disponível. Havia deposto por 40 minutos com uma objetividade clínica que era ao mesmo tempo profissionalismo e a forma mais eloquente de indignação que Isabela havia visto. Quando saiu do banco de testemunhas, havia cruzado o corredor, sentado ao lado de Isabela na fileira de trás e dito em voz baixa, disse que ia te avisar. Isabela havia pegado a mão dela e apertado por um segundo, disse e concordou. Não havia mais nada que precisasse ser dito. Dona Cecília havia chegado ao tribunal com o advogado com aquela postura, sempre aquela coluna perfeitamente reta que havia atravessado décadas e delegacias e salas de reunião sem ceder 1 milímetro. Vestia azul marinho, como no evento de encerramento de ano fiscal, onde Isabela havia encontrado o seu Armando. Havia qualquer coisa nessa escolha de cor, se era inconsciente ou deliberada, Isabela não sabia que fazia o momento ressoar de um jeito estranho, e como se a mulher estivesse se apresentando ao julgamento da mesma forma que havia se apresentado a todos os outros momentos da vida, preparada, composta, recusando-se a diminuir. Rafael estava sentado à esquerda de Isabela. Não havia falado muito naquela manhã, havia aparecido no apartamento às 8 para buscá-la, havia ficado em silêncio no carro, havia segurado a porta do tribunal para ela com um gesto que era ao mesmo tempo simples e que carregava um peso que nenhum dos dois precisou comentar. Quando Dona Cecília entrou pela porta do fundo da sala, Rafael não se virou. Isabela, sim. Ficou olhando para a sogra, para a mulher que havia passado 25 anos arquitetando um sistema para conter-la sem que ela soubesse que havia um sistema e tentou identificar o que sentia. Não era ódio. Havia sido, em algum momento das últimas semanas, havia noites em que havia acordado com o coração acelerado e com uma raiva tão limpa e específica que parecia quase purificadora. Mas o ódio havia ido perdendo consistência à medida que o processo avançava, à medida que os documentos eram apresentados e os depoimentos eram dados, e a história foi adquirindo a dimensão completa que história adquire quando sai do campo da suspeita e entra no campo do registro. O que havia sobrado depois que o ódio foi perdendo consistência era mais complicado e mais honesto. Havia pena, havia incompreensão, havia pergunta que ela sabia que nunca teria resposta satisfatória, como alguém chega aqui, como alguém faz estas escolhas e continua dormindo. E havia também, embaixo de tudo isso, a compreensão de que Dona Cecília havia sido movida por medo a vida inteira e que o medo não justifica, mas explica, e que explicar não é o mesmo que perdoar, mas que tampouco é o mesmo que ignorar. A sentença foi lida às 11h40 da manhã. 4 anos de reclusão, regime semiaberto desde o início, dada a idade e a primariedade da ré, com possibilidade de progressão. Restituição patrimonial calculada com base nos ativos geridos indevidamente durante 25 anos, um número que o advogado de Isabela havia negociado com a defesa para ser liquidado em parcelas ao longo de 10 anos, sem liquidação imediata do patrimônio pessoal de Dona Cecília, uma concessão que Isabela havia aprovado não por generosidade abstrata, mas porque havia decidido, em algum momento entre a madrugada da delegacia e aquela manhã, que destruir completamente não era o que ela queria, que havia uma diferença entre justiça e demolição, e que ela preferia a primeira. Quando a juíza encerrou a sessão, houve um momento de silêncio antes que a sala começasse a se mover. Dona Cecília ficou parada por um instante, as mãos juntas sobre a mesa, olhando para frente. Então virou a cabeça lentamente, com aquela deliberação que havia em todos os seus movimentos, e olhou para Rafael, apenas para Rafael. Via nos olhos dela uma expressão que Isabela, do lugar onde estava, não conseguiu decifrar completamente. Era ao mesmo tempo despedida e algo que se parecia com pedido, não de perdão exatamente, mas de algo mais difícil de nomear. A confirmação de que ainda era vista como mãe por alguém, mesmo ali, mesmo depois de tudo.
Rafael ficou olhando para ela por um momento longo. Depois a sentiu uma vez, lento, sem sorrir, mas sem desviar o olhar. Era o menor dos gestos e era tudo o que havia disponível naquele momento, sem ser mentira. Dona Cecília fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, havia alguma coisa diferente na postura, não colapso. Nunca colapso, mas talvez algo que era o oposto estrutural do colapso. A cessação do esforço de sustentar o que não podia mais ser sustentado. O advogado a guiou para fora. A porta se fechou. Isabela e Rafael saíram do tribunal em silêncio e ficaram parados na escadaria por um momento, ao sol de maio que já carregava o calor do verão chegando. Havia pessoas passando, carros, o barulho habitual da cidade que não parava por nenhum julgamento. Seu Armando estava parado alguns degraus abaixo, havia ido ao tribunal sem ser chamado, da forma que as pessoas vão a coisas quando sentem que precisam estar presentes mesmo sem função específica. Quando os viu, subiu devagar, parou à frente de Isabela e ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia visto pela primeira vez no evento de encerramento de ano fiscal, quando ele havia dito que ela tinha os olhos do fundador. Estava diferente agora sem o cálculo cauteloso de quem está decidindo o quanto pode dizer. Estava simplesmente olhando, com a tranquilidade de quem finalmente pode. Aristides ficaria satisfeito, ele disse. Não com o caminho, com onde chegou. Isabela ficou olhando para o homem por um momento. O senhor o conheceu bem, ela disse. Bem o suficiente, seu Armando disse. Ele tinha um jeito de amar que custava caro para todo mundo ao redor, inclusive para você, que nem sabia que estava sendo amada. Ela ficou com isso por um segundo. Caro demais, ela disse finalmente. Mas entendo o que o senhor quis dizer. O homem mais velho assentiu, olhou para Rafael. Seu pai também ficaria. Rafael ficou em silêncio por um momento. Espero que sim, disse. E havia na voz dele uma singeleza que era diferente de tudo que Isabela havia ouvido dele antes, não a objetividade administrativa, não a frieza que havia aprendido a usar como proteção, mas algo mais antigo e mais simples, a voz de alguém que ainda carrega o pai dentro e que às vezes nos momentos grandes deixa isso aparecer. Seu Armando se despediu com um aperto de mão para Rafael e uma inclinação de cabeça para Isabela que era ao mesmo tempo formal e genuíno. Desceu os degraus com aqueles passos cuidadosos de quem tem 70 anos e ainda vai a todos os lugares que considera importantes. Isabela ficou olhando para ele ir embora e pensou que havia muito que nunca saberia sobre o pai, sobre quem havia sido antes da empresa, antes do casamento, antes das fotografias em preto e branco, e que talvez seu Armando fosse a única janela disponível para aquela parte da história, e que em algum momento ela pediria para ouvir mais, quando estivesse pronta para ouvir sem que cada coisa nova partisse alguma coisa dentro antes de consertar. Precisa de alguma coisa agora? Rafael disse ao lado dela. Não, ela disse. Você? Não, ele disse. Ficaram parados mais um momento. Quer caminhar? Ele disse. Aqui perto? Ela olhou para a rua. O sol estava bom. Não havia pressa para nenhum lugar. Quero, ela disse. Caminharam. A Assembleia do Conselho de Administração que formalizou a entrada de Isabela como acionista e membro votante do Grupo Monteiro aconteceu numa segunda-feira de junho, numa sala de reuniões no 23º andar de um edifício no centro que cheirava a carpete e ar-condicionado e a seriedade específica dos lugares onde dinheiro grande muda de mãos com assinatura e não com barulho. Isabela havia chegado com 10 minutos de antecedência, o que era a pontualidade dela em qualquer situação, e havia ficado parada diante da porta por um momento antes de entrar, não por hesitação, mas por aquele segundo que às vezes se exige antes de uma coisa que é irreversível, o segundo em que você reconhece o peso do que está prestes a fazer e decide fazer assim mesmo. Havia 7 membros do conselho, além de Rafael. Ela os conhecia de reuniões anteriores, havia passado os últimos 4 meses aprendendo os nomes, os históricos, as posições, a geometria de poder que existia entre eles e que havia existido da mesma forma por décadas, com Dona Cecília operando em paralelo como força não oficial, mas determinante. Essa geometria estava mudando. Isabela sabia que mudanças em geometrias desse tipo não acontecem por decreto, acontecem por presença constante, por competência demonstrada, por tempo. Ela tinha tempo. O Dr. Fausto Ramos presidiu a reunião com a objetividade cerimonial de quem está cumprindo a última instrução de um cliente que havia esperado 12 anos para vê-la cumprida. Leu os termos do testamento homologado, apresentou o resultado do DNA, apresentou a documentação de transferência acionária, pediu que os membros do conselho registrassem ciência. Todos registraram, alguns com mais calor do que outros, mais tolo. O membro mais antigo, o homem de 75 anos que havia dito no dia da videoconferência que Aristides sempre mencionara um acerto pendente, assinou com uma expressão que era satisfação e, quando entregou a caneta, Isabela disse em voz baixa. Ele pediu que a gente cuidasse bem do que construiu. Fico feliz que agora haja mais gente para cuidar. Isabela assinou. A caneta era pesada, o tipo que as pessoas usam nessas ocasiões precisamente porque o peso serve de lembrete de que o que está sendo feito tem consequências reais. Ela escreveu o nome com cuidado, não apressado, não dramático, apenas cuidadoso, da forma que você escreve uma coisa que importa. Isabela Carvalho Monteiro. Havia decidido manter os 2 sobrenomes. Havia levado tempo para chegar a essa decisão, havia alternativas mais simples em ambas as direções, abandonar o Carvalho ou não adicionar o Monteiro, mas havia chegado à conclusão de que as duas partes eram verdadeiras e que verdades não deveriam ser simplificadas por conveniência. Carvalho era a mãe, era Campinas, eram as sextas-feiras com moqueca e a mulher que havia carregado um segredo grande demais sem nunca pedir ajuda para carregá-lo.
Monteiro era o pai que havia amado de longe e havia tentado, dentro do que conseguiu, corrigir a distância. Os dois juntos eram ela, não a versão simplificada que qualquer das duas opções separadas produziria, mas a versão completa, que era mais complicada e mais honesta. Quando a reunião terminou, Rafael a esperou no corredor. Havia ficado na sala durante toda a formalização como membro do conselho, como co-signatário de parte dos documentos e também como algo que não tinha nome protocolar, mas que estava presente de qualquer forma. No corredor, quando ela saiu, ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como Rafael quando não estava administrando nada, quando estava apenas presente sem filtro. Como está? Ele disse. Estranha, ela disse. Do bom jeito ou do ruim jeito? Do jeito que é estranho quando uma coisa que deveria ter sido sempre assim finalmente é. Ele ficou com isso por um segundo. Acho que entendo. Acho que você entende, ela concordou. Saíram juntos pelo elevador. No térreo, antes de chegarem à porta giratória, Rafael disse: tem uma coisa que quero te mostrar. Não é urgente, é só uma coisa que acho que você deveria ver. Ela ficou olhando para ele. Que coisa? Um lugar, ele disse. Onde meu pai costumava ir. Que eu nunca mostrei para ninguém. Havia na voz dele uma qualidade específica, não a objetividade administrativa, não a frieza de proteção, mas algo mais próximo do que ela havia ouvido na escadaria do tribunal. Algo pessoal. Quando? Ela disse. Quando você quiser, ele disse. Não tem pressa. No sábado, ela disse. O lugar era uma propriedade pequena no interior, 2 horas de carro de São Paulo, numa estrada que ficava progressivamente mais estreita e mais arborizada à medida que se afastava da rodovia principal. Rafael dirigiu. Isabela ficou no banco do passageiro com a janela aberta, o cabelo no vento, observando a paisagem mudar de cinza urbano para verde rural com aquela transição que sempre parece mais rápida do que deveria ser possível. A propriedade não era fazenda, era pequena demais para isso. Era um sítio, alguns hectares de mata nativa, um riacho que cortava o terreno pela metade e uma casa simples de 2 quartos que parecia ter sido construída para ser usada e não para impressionar. Aristides havia comprado o lugar nos anos 90, segundo Rafael, e havia ido lá sozinho ou com seu Armando algumas vezes por ano, sem contar para ninguém na família. Minha mãe sabia que existia, Rafael disse, enquanto estacionava na entrada de terra batida, mas nunca veio. Ele nunca convidou. Por quê? Não sei. Acho que era o lugar onde ele ficava com ele mesmo, onde não precisava ser nada além do que era. Entraram. A casa estava arejada. Rafael havia pedido a um caseiro da região que abrisse as janelas na véspera. Havia móveis simples, uma estante com livros que alguém havia deixado e nunca buscado, uma mesa de madeira na varanda que dava para o riacho. Isabela foi diretamente para a varanda, ficou na beira, olhando para a água que corria entre pedras e respirou o tipo de ar que você só encontra longe o suficiente de qualquer cidade. Rafael ficou na entrada da varanda, apoiado na moldura da porta. Quando meu pai morreu, vim aqui uma vez. Fiquei 2 dias. Não sei bem por que vim, foi instinto, acho. Depois não voltei. Por quê? Porque era muito dele. E eu não sabia ao certo o que fazer com coisas que eram muito dele depois que ele foi. Pausa. Mas acho que agora faz sentido estar aqui. Isabela ficou olhando para o riacho por um momento. Por causa de mim? Ela disse. Não era pergunta. Em parte ele disse. Em parte porque Sora. Ela se virou para ele. Havia algo no lugar no ar, na simplicidade da madeira e da água, na ausência completa de qualquer coisa que custasse mais do que devia, que tornava mais difícil manter as distâncias que haviam mantido nos últimos meses. Não porque as distâncias fossem artificiais, não eram. Haviam sido necessárias. Haviam sido o espaço que as coisas precisam para se assentar antes de serem tocadas. Mas havia um ponto em que espaço necessário e espaço evitado se tornam a mesma coisa, e ela havia estado calculando há semanas onde exatamente esse ponto ficava. Você não me perguntou, ela disse, sobre o casamento, sobre o que vai acontecer. Não, ele disse, não perguntei. Por quê? Porque a decisão é sua, ele disse. Sempre foi. Mas antes havia coisas ao redor que tornavam difícil saber o que era decisão e o que era circunstância. Agora não há. Então espero. E se eu decidir que não, ela disse, que foi demais. Que o que aconteceu não é possível de ser construído em cima. Rafael ficou olhando para ela. Então eu entendo, ele disse. E continuo sendo acionista ao seu lado no conselho que vai tratar você com o respeito que você merece e que eu demorei tempo demais para demonstrar. Pausa. Mas não é o que eu quero. O que você quer, ela disse. Você disse o que não quer. Diz o que quer. Havia qualquer coisa de desafio nisso, não hostil, mas firme. O tipo de desafio que é a exigência de honestidade. Rafael ficou em silêncio por um momento. Então saiu da moldura da porta e veio até a varanda. Parou ao lado dela, ficou olhando para o riacho por um segundo antes de olhar para ela. Quero jantar na varanda do seu apartamento, ele disse. Quero saber o que você pensa sobre cada coisa sem que você filtre antes de dizer. Quero ouvir sobre sua mãe, e sobre Campinas, e sobre as sextas-feiras com moqueca. Quero estar presente de um jeito que não estive em 18 meses, e que não sei se você ainda quer que eu esteja, mas que quero ter a chance de ser. Pausa. E quero que você saiba que o que sinto não é gratidão, não é culpa, é outra coisa, mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Isabela ficou olhando para ele por um momento longo. O riacho corria, os pássaros faziam o barulho específico dos pássaros de interior que não sabem que existem cidades. O sol estava alto e a sombra da varanda tornava a luz suportável. Uma lista grande, ela disse. Ele concordou. Posso começar pelo jantar, ela disse. E a gente vai vendo o resto. Rafael ficou olhando para ela. Pelo jantar, ele disse. Então tá.
Não houve abraço, não houve beijo, havia tempo para isso, havia espaço para isso. E havia a compreensão mútua de que algumas coisas chegam no ritmo que chegam e que apressar é o oposto de respeitar. Mas havia alguma coisa que havia mudado no espaço entre eles naquela varanda, sobre o riacho, no lugar onde o pai de Rafael havia ido quando precisava ser apenas quem era alguma coisa que não tinha nome ainda, mas que era real, do tipo que você reconhece antes de conseguir nomear, que permanece depois que os nomes chegam. Fernanda Luz começou a trabalhar com Isabela em julho. Não como enfermeira pessoal, Isabela havia dito, quando fez o convite, que não precisava de acompanhamento médico rotineiro, que havia feito todos os exames e estava bem, ou que os níveis haviam normalizado nas semanas seguintes, a suspensão dos comprimidos adulterados e que o cardiologista havia confirmado que não havia dano permanente. O convite era para outra coisa. O Grupo Monteiro havia decidido, numa das primeiras decisões do novo conselho com Isabela como membro votante, criar um programa de saúde preventiva para os funcionários das unidades de logística, 3.200 pessoas, distribuídas em 11 estados, a maioria sem acesso regular a acompanhamento médico de qualidade. Isabela havia proposto o programa. O conselho havia aprovado. E ela havia pensado que a primeira pessoa que devia convidar para coordenar a parte clínica era a única pessoa que havia visto o que estava acontecendo antes de todo mundo. E havia decidido, a custo pessoal, fazer alguma coisa. Fernanda havia ficado em silêncio por um momento depois da proposta. Depois havia dito: "Eu vou precisar de equipe." "Você escolhe a equipe", Isabela disse. "E o orçamento?" "Razoável", Isabela disse. "Define razoável. Suficiente para ser sério. Não tão grande que vire burocracia antes de virar saúde." Fernanda havia ficado em silêncio mais um momento. "Tá bom", disse. "Quando começo?" "Na semana que vem, se você puder." "Posso." No primeiro dia de trabalho de Fernanda, Isabela havia aparecido na sala que havia sido reservada para o programa com 2 cafés e o caderninho de anotações que havia sido usado como evidência no processo e que o advogado havia devolvido depois do julgamento. "Achei que você devia ter de volta", Isabela disse, colocando-o sobre a mesa. Fernanda ficou olhando para ele por um momento. "Você guardou." "Guardei." "Por quê?" "Porque foi com isso que você me salvou", Isabela disse simplesmente. "E porque achei que era importante que você soubesse que eu sei disso." Fernanda pegou o caderninho. Ficou com ele na mão por um segundo. "Obrigada", ela disse, "por ter vindo quando eu avisei." "Obrigada por ter avisado", Isabela disse. "Mesmo sem saber o que eu ia fazer." "Sabia que você ia fazer alguma coisa", Fernanda disse. "Demorou, mas sabia." Isabela ficou com isso. "Demorou, concordou, mas fui." Em agosto, Isabela foi pela primeira vez ao cemitério onde Aristides Monteiro estava enterrado. Havia adiado por meses não por evitação, mas porque havia uma série de coisas que precisavam acontecer antes. Uma série de camadas que precisavam ser removidas para que a visita fosse o que precisava ser e não outra coisa. Quando finalmente foi sozinha. Havia considerado pedir para Rafael ir junto e havia decidido que não, que essa parte era sua e deveria ser sua pelo menos da primeira vez. Era uma manhã de semana, o cemitério quieto com aquele silêncio específico que não é ausência, mas presença de outra ordem. Ela encontrou o túmulo simples, de granito escuro, com o nome completo e as datas gravadas e nada mais. O que havia parecido curioso na primeira vez que havia pesquisado, mas que agora, conhecendo mais sobre o homem, fazia sentido. Ele havia construído coisas grandes e havia preferido pedra pequena, e havia qualquer coisa nessa escolha que era caráter. Ela ficou parada diante do túmulo por um tempo sem saber exatamente o que fazer. Havia levado flores porque pareceu o gesto correto, mas na hora se perguntou se flores eram suficientemente verdadeiras para o momento ou se eram apenas o gesto que as pessoas fazem porque é o gesto que as pessoas fazem. Decidiu que verdade e gesto não eram opostos e depositou as flores assim mesmo. "Eu não sei como se faz isso", ela disse em voz baixa para o granito. "Não tenho prática com você." "Não tenho prática com pais em geral, na verdade, porque o único que tive foi o que minha mãe inventou para me proteger de não ter, e ela fez bem nisso, mas não é a mesma coisa." Pausa. "Você tomou decisões ruins, algumas das piores. Mas também tomou algumas boas, e a carta estava entre as boas, e o testamento estava entre as boas. E o fato de você ter tentado mesmo errando, como isso também era uma coisa boa, eu acho." Ficou em silêncio por um momento. "Não sei se perdoou. Não sei se perdão é a categoria certa. Mas sei que tô aqui, e que o nome que tenho agora carrega o seu, e que vou tentar fazer alguma coisa útil com o que você deixou." Pausa mais longa. "Isso é o que tenho por enquanto." Ficou mais alguns minutos. Depois foi embora, voltando pelo caminho de pedra entre as árvores, ao sol de agosto, que já anunciava o fim do inverno chegando, com aquela qualidade específica que a luz tem quando a estação está mudando, e que é simultaneamente despedida e chegada, as duas coisas ao mesmo tempo inseparáveis. No aniversário de 1 ano da noite da delegacia, uma data que nenhum dos dois havia marcado no calendário, mas que ambos chegaram à semana, sabendo que estava chegando, Rafael apareceu no apartamento de Isabela às 7 da tarde com ingredientes numa sacola. "Vou cozinhar", ele disse. "Você não sabe cozinhar?", ela disse. "Aprendi", ele disse. "Algumas coisas." "Que coisas?" "Moqueca", ele disse. "Assisti a 3 tutoriais. Não garanto o resultado." Isabela ficou olhando para ele por um momento. Ela disse. O resultado era imperfeito, o azeite de dendê estava em proporção errada, o coentro havia ficado em excesso, a textura do caldo era mais grossa do que deveria. Rafael olhou para o prato com uma expressão que era metade avaliação e metade desconforto. "Tá ruim."
Está comível, Isabela disse. É diferente. O coentro pode ser mais, ela disse. Às vezes é questão de gosto. Ele ficou olhando para ela. Não está defendendo minha moqueca, por gentileza? Não, ela disse. Tô comendo, não tô? Estava. De fato, havia servido um prato cheio e estava comendo com o apetite de alguém que havia decidido que imperfeição comível era suficiente para uma noite de outubro numa varanda com vista para a rua arborizada. Comeram na varanda. A cidade fazia o barulho que a cidade faz. As árvores da rua filtravam as luzes dos postes de um jeito que tornava a iluminação mais gentil do que a iluminação de poste costuma ser. Rafael limpou o prato, que Isabela anotou mentalmente como dado relevante sobre o nível de fome versus avaliação crítica, e depois ficou com um copo de vinho na mão, olhando para a rua. Você está bem, ele disse. Não era a pergunta esvaziada de antes, havia aprendido, nos últimos meses, a perguntar de um jeito que significava que queria saber a resposta. Estou, ela disse. De verdade, ela confirmou. Não perfeita, mas bem. Não perfeita é melhor do que perfeita, ele disse. Perfeita era o que havia na mansão. Era, ela disse. E não havia quase nada de verdadeiro. Ficaram em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio que havia aprendido a ser confortável, que não exigia preenchimento, que existia como espaço compartilhado entre duas pessoas que haviam chegado a um ponto onde o silêncio não precisava ser gerenciado. Depois Isabela disse, o programa da Fernanda recebeu o primeiro relatório trimestral, 2.300 consultas realizadas em 8 unidades, 14 casos de hipertensão não diagnosticados, 6 de diabetes, 3 encaminhamentos para a oncologia. É um bom número, Rafael disse. É um número que significa pessoas, ela disse, que estariam sem saber se o programa não existisse. Sim, ele disse. É o que você quis dizer quando propôs. É, ela disse. E é o que vou continuar querendo dizer. Rafael ficou olhando para ela. Havia alguma coisa nos olhos dele que era reconhecível agora. Ela havia aprendido a lê-lo nos últimos meses. Havia aprendido a geometria do rosto dele da forma que se aprende qualquer coisa que importa. Com atenção e tempo e a disposição de continuar olhando mesmo quando o que você vê é complicado. O que estava nos olhos dele naquele momento era simples. Era a presença. A presença de alguém que estava ali de verdade, não gerenciando, não administrando. Não calculando apenas ali, no presente, na varanda, com a moqueca imperfeita e o vinho e a cidade lá embaixo. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Pode. Se você pudesse mudar alguma coisa, ele disse. Do que aconteceu? Uma coisa. Qual seria? Ela pensou. Havia respostas óbvias às 12 semanas de comprimidos, o médico que havia mentido, os meses de silêncio dentro da mansão. Mas havia debaixo dessas respostas uma resposta mais verdadeira que levou um momento para chegar. Que minha mãe tivesse me contado, ela disse. Sobre ele, antes de morrer. Para eu ter tido tempo de escolher o que fazer com isso, em vez de descobrir desse jeito. Pausa. Mas ela tinha medo. E medo faz as pessoas fazerem as escolhas que fazem. Sim, ele disse. Faz. Você mudaria alguma coisa? Ela perguntou. Teria acordado antes, ele disse sem hesitar. Teria parado de confiar que as pessoas ao meu redor faziam o certo só porque eram as pessoas ao meu redor. Isso é uma coisa difícil de mudar, ela disse. É, ele concordou, mas é possível. Você me mostrou que é possível. A noite foi avançando com aquela lentidão específica das noites que você não quer que acabem, mas que não precisam ser apressadas, porque sabe que o que há entre vocês não vai embora. Quando a noite acabar, vai estar lá amanhã, e na semana seguinte, e no trimestre seguinte, crescendo e se complicando e se tornando mais real à medida que o tempo passa, e vocês continuam escolhendo estar. Às 11, Rafael lavou os pratos sem ser pedido, sem fazer barulho, e com jeito prático de quem havia aprendido que lavar louça era apenas lavar louça, e que às vezes é exatamente o que o momento precisa. Isabela ficou na varanda mais um pouco, olhando para a rua, e pensou em coisas que não precisavam ser pensadas em ordem, na mãe, nas sextas-feiras, no caderninho de Fernanda, no granito do cemitério, na caneta pesada que havia usado para escrever o nome. Pensou no lugar no interior com o riacho e a sombra da varanda. Pensou em como havia entrado naquela história sem saber que era história. E em como havia saído dela sendo outra pessoa do que havia entrado, não melhor nem pior, mas mais completa, com mais camadas visíveis, com menos coisas escondidas, embaixo de coisas que pareciam mais simples. Rafael saiu da cozinha secando as mãos no pano de prato. Vou indo, ele disse. Cedo amanhã. Eu sei, ela disse. Conselho às 8. Às 8h30. 8h30. Ele foi até a porta. Pegou o casaco. Ficou parado um momento antes de abrir. Isabela. O próximo jantar você cozinha. Ela ficou em silêncio por um segundo. A moqueca fica melhor na minha versão. Com certeza, ele disse. E havia nessa concordância sem defesa, nessa simplicidade, sem orgulho ferido, alguma coisa que era nova e que era boa, tipo de coisa pequena que quando você encontra em alguém significa que algo maior também existe. Ele saiu. A porta fechou com aquele clique suave de porta boa, bem regulada. Isabela ficou na varanda por mais um tempo, com a brisa de outubro no rosto, e pensou que havia chegado àquela mansão 18 meses atrás sem saber que era o lugar errado, e que havia chegado àquele apartamento sabendo que era o lugar certo, e que havia chegado ao nome que agora carregava sem ter pedido por ele, mas sem querer devolver, tampouco, e que havia chegado a Rafael não pela primeira vez, mas de uma forma que parecia a primeira vez, porque era a primeira vez que havia chegado a ele sem que houvesse nada entre eles além do que havia entre eles. Ela apagou a luz da varanda, foi para o quarto. Abriu a janela porque havia aprendido que dormia melhor com o barulho da rua do que com o silêncio administrado do ar-condicionado. Deitou. Ficou olhando para o teto por um momento, o teto simples do apartamento que era seu, com
com a infiltração no canto que o proprietário havia prometido resolver e ainda não havia resolvido, com a sombra da árvore da rua que aparecia quando passava carro e que ela havia decidido que gostava. Fechou os olhos. O coração batia no ritmo certo. Havia meses que batia no ritmo certo desde que os comprimidos haviam parado. Mas havia algo diferente agora, não apenas o ritmo, mas a qualidade do ritmo, o jeito que o coração bate quando não está com medo. Ela havia levado tempo para reconhecer isso. Havia levado tempo para saber como era o coração sem medo, porque havia passado tempo suficiente com medo para ter esquecido a diferença. Lembrou.